Advogados de divórcio. Qual é a pior maneira que vocês já viram alguém ferrar o parceiro? Meu irmão é advogado de divórcio em Chicago. No ano passado, ele pegou um caso que o fez questionar a humanidade. Sua cliente era uma mulher cujo marido vinha tendo um caso há 3 anos. 3 anos de mentiras, viagens de negócios que eram, na verdade, escapadas românticas, trabalhar até tarde, que era, na verdade, trabalhar na amante. Mas a questão é a seguinte, a esposa sabia. Ela sabia há 2 anos e meio desse tempo. Descobriu através de uma fatura de cartão de crédito que ele esqueceu de esconder. Cobranças de hotel, joalherias, restaurantes que ela nunca tinha ido. Em vez de confrontá-lo, ela começou a planejar. Primeiro, ela arranjou um emprego. Disse a ele que era apenas algo para fazer, já que os filhos estavam mais velhos. Ele, na verdade, a incentivou, provavelmente aliviado por ela estar ocupada demais para anotar os casos dele. Ela abriu sua própria conta bancária, economizou cada centavo. Ele nunca perguntou sobre a renda dela, pois presumiu que era insignificante em comparação com seus 6 dígitos. Ela começou a documentar tudo, não de forma óbvia. Ela se tornou a fotógrafa da família. Cada evento, cada aniversário, toda terça-feira aleatória. O que ele não sabia era que ela estava construindo provas da ausência dele. Os metadados daquelas fotos mostravam que ele perdeu 73% dos jogos de beisebol do filho, 80% das reuniões de pais e mestres. É aqui que fica calculado. Ela começou a incentivar o caso dele. Sério, ela sugeria que ele saísse com mais frequência, sabendo que ele estava na verdade com a outra. Insistia que ele precisava relaxar com viagens de fim de semana. Ela até comprou para ele o perfume de Natal, o mesmo que ela sentia nas camisas dele. A amante era mais jovem, obviamente, e trabalhava na empresa dele. A esposa fez sua pesquisa, descobriu que a garota tinha vício em compras, dívidas de cartão de crédito e gosto por coisas caras. Então, a esposa começou a deixar catálogos de grife pela casa, sabendo que ele iria querer impressionar a amante. Os gastos dele saíram de controle. Ela esperou até que ele estivesse financeiramente no limite. Então, ela o convenceu a refinanciar a casa para investir no negócio dele. Ele estava tão distraído com sua vida dupla que assinou tudo sem ler. O que ele assinou dava a ela 70% da propriedade, devido a alguma cláusula sobre a contribuição da herança dela. Ele literalmente entregou a casa para ela enquanto mandava mensagens para a amante. No dia em que ela pediu o divórcio, ela fez 3 coisas. Primeiro, ela o fez ser notificado em seu escritório, na frente da amante que trabalhava lá. Segundo, ela já havia congelado as contas conjuntas deles, usando alguma cláusula de emergência que seu advogado encontrou. Terceiro, ela enviou uma denúncia anônima ao RH da empresa dele sobre relacionamentos inadequados entre gerentes e subordinados. Mas a verdadeira vingança, ela estava em contato com o ex-namorado da amante. Acontece que a amante o havia traído com o marido. O ex tinha prints da amante se gabando de seu namorado rico, comprando coisas para ela, planejando trocar por um melhor assim que ele deixasse a esposa. Mensagens dizendo, a esposa dele é tão patética e mal posso esperar para morar naquela casa. A esposa garantiu que esses prints chegassem ao processo de divórcio. O marido perdeu o emprego devido à investigação do RH. A amante o largou no dia em que ele foi demitido. Aparentemente, homens desempregados não faziam o tipo dela. Ele tentou pedir pensão alimentícia, já que agora estava desempregado. Mas o advogado da esposa apresentou 3 anos de evidências, mostrando que ele gastava os bens conjugais em um caso extraconjugal. Meu irmão disse que o pior momento foi quando o filho de 16 anos testemunhou. A esposa não o treinou. Ela não precisou. O garoto apenas falou sobre todas as vezes que o pai não estava lá, todas as promessas quebradas, todos os jogos perdidos. O marido ficou lá sentado, percebendo que seu filho estava marcando o placar o tempo todo. Resultado final, a esposa ficou com a casa, custódia principal. Nenhuma obrigação de pensão alimentícia para ele. O marido voltou a morar com os pais aos 47 anos. Seu LinkedIn ainda diz CEO, mas ele está entregando comida para empresas de aplicativo. A amante se casou com algum cara das criptomoedas 6 meses depois. A esposa mandou um cartão de aniversário para o marido no ano passado. Dentro havia uma foto do dia do casamento deles e 6 palavras. Você fez isso a si mesmo. Meu irmão diz que é o único caso em que ele sentiu zero simpatia pela parte perdedora. O marido teve 3 anos para escolher sua família. Ele escolheu mal. A ex-esposa iniciou um grupo de apoio para mulheres que passam por situações semelhantes. A primeira reunião teve 3 participantes. Agora elas alugam salas de conferência de hotel. Ela ensina a elas exatamente o que fez, passo a passo. Legal, brutal, eficaz. Meu irmão mantém uma citação dela emoldurada em seu escritório. Ele me ensinou a paciência, eu lhe ensinei as consequências. Meu grupo de amigos inteiro não fala comigo. E ninguém me diz o porquê. Eu tenho o mesmo grupo de amigos desde a faculdade. Tipo, há 10 anos. Somos 7 no total. Tasha é minha amiga mais próxima desde o primeiro ano. E o resto do grupo se formou ao nosso redor com o tempo. Há cerca de 3 meses, as coisas começaram a parecer estranhas. O chat do grupo ficava em silêncio depois que eu mandava mensagens. E depois voltava ao normal como se eu não tivesse dito nada. Eu via fotos de todos saindo sem mim, mesmo eles alegando estarem ocupados quando eu tentava marcar algo. Eu continuei dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica, mas piorou. Eu aparecia em coisas para as quais era realmente convidada. E as conversas paravam no meio da frase quando eu me aproximava. As pessoas de repente se lembravam que tinham que ir embora. Eu sentia que estava enlouquecendo porque ninguém dizia que algo estava errado. Mas claramente, algo estava muito errado. Tentei falar com Tasha primeiro, porque somos as mais próximas há mais tempo. Liguei para ela e perguntei na lata se eu tinha feito algo para chatear todo mundo. Ela ficou quieta por um segundo. Acho que você sabe o que fez. Eu disse a ela que genuinamente não tinha ideia do que ela estava falando. Ela suspirou. Ah, qual é? Não se faça de boba. Apenas pense sobre isso. Então ela disse que precisava ir e desligou antes que eu pudesse responder. Passei a semana seguinte enlouquecendo, tentando descobrir o que eu poderia ter feito. Revisei cada interação dos últimos meses e nada se destacava. Então procurei outra amiga do grupo, pensando que talvez ela fosse mais direta. Mandei uma longa mensagem explicando que eu claramente não estava entendendo algo e que só precisava que alguém me dissesse o que estava acontecendo. Ela respondeu 3 horas depois com: é bem óbvio. Sinceramente, estou chocada que você esteja agindo como se estivesse confusa agora. Eu implorei para que ela apenas me contasse e ela disse: pergunte a Tasha. Ela estava lá. Mandei mensagem para Tasha novamente e Tasha não respondeu por 2 dias. Quando finalmente respondeu, tudo o que disse foi: não quero me meter no meio disso. Você deveria pedir desculpas para a Cass. Cass fazia parte do nosso grupo, mas não éramos particularmente próximas. Eu não conseguia pensar em nada que tivesse feito para ela. Tentei mandar mensagem diretamente para Cass, mas ela visualizou e não respondeu. A essa altura, eu estava em parafuso. Parei de dormir bem porque ficava ali deitada, repassando todos os cenários possíveis. Voltei em meses de mensagens procurando qualquer coisa que eu pudesse ter dito de errado. Nada fazia sentido. A exclusão ficou mais agressiva. Fui removida do nosso chat principal do grupo e quando perguntei sobre isso, alguém disse que foi um acidente, mas nunca me adicionaram de volta. Vi que tinham feito planos para o jantar de aniversário de alguém e eu não fui incluída. Eu apareci mesmo assim porque já tinha comprado um presente e pensei que talvez se eu apenas encarasse todo mundo pessoalmente, alguém finalmente me diria o que estava acontecendo. No segundo em que entrei no restaurante, a mesa inteira ficou em silêncio. Sentei-me e tentei agir normalmente, mas ninguém olhava para mim. Aguentei cerca de 20 minutos antes de não suportar mais. Levantei-me e disse: alguém pode por favor me dizer o que eu fiz? Estou implorando. Eu claramente fiz algo, mas ninguém me diz o que é. E não posso me desculpar ou consertar se não sei. Uma delas olhou para mim com nojo real. O fato de você nem se lembrar disso tudo. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo onde todos falavam uma língua que eu não entendia. Foi quando Cass finalmente falou: você sabe exatamente o que disse sobre mim. Eu a encarei, meu coração batendo forte. Eu genuinamente não sei. Por favor, apenas me diga do que está falando. Tasha interveio antes que Cass pudesse responder. Não haja como se não se lembrasse. Eu ouvi de várias pessoas. Eu me virei para Tasha sentindo que estava enlouquecendo. Ouviu o quê? O que eu supostamente disse? A pessoa ao lado de
de Tasha se mexeu desconfortavelmente. Bem, eu disse a Tasha o que outra pessoa me disse sobre o que você disse sobre a Cass. Outra amiga na mesa parecia em pânico. Espere, eu não disse que era definitivamente sobre a Cass. Eu só disse a ela que eu vi que ela estava ao telefone dizendo algo sobre terapia não ser real. Outra pessoa falou, parecendo genuinamente confusa. Eu nunca disse que ela disse que terapia não era real. Eu te disse que alguém disse que a ouviu falando sobre como o terapeuta de alguém disse que a ansiedade dessa pessoa não era tão ruim. Então, a pessoa no final da mesa, que esteve quieta o tempo todo, empalideceu. Espere, eu nunca disse que ela disse que a ansiedade não era tão ruim. Fui eu quem realmente ouviu a ligação e eu disse que a ouvi ao telefone falando sobre a consulta de terapia de alguém e seus sintomas de ansiedade. Mas eu nem sabia de quem você estava falando ou ouvi o contexto completo. A mesa ficou em completo silêncio. Olhei diretamente para Cass, minhas mãos tremendo. O que exatamente você acha que eu disse? Ela cruzou os braços. Que eu estava fingindo minha ansiedade para conseguir atenção. Meu queixo caiu e meu estômago revirou. Então, a ficha caiu. 3 meses atrás, eu estava ao telefone com minha irmã falando sobre a consulta dela com o terapeuta. O terapeuta dela disse que seus sintomas de ansiedade estavam melhorando e que ela talvez não precisasse de medicação por muito mais tempo. Essa foi a conversa que alguém ouviu e distorceu para algo sobre Cass. E passou adiante até se tornar isso. Expliquei tudo isso para a mesa, mal mantendo minha compostura, e ninguém disse nada. O rosto de Tasha ficou branco e ela parecia que ia passar mal. Cass encarou o prato como se quisesse desaparecer dentro dele. Peguei o presente que trouxe. Levantei-me e saí do restaurante. Ninguém tentou me impedir. O código secreto que ensinei à minha filha salvou a vida dela 20 anos depois. Ensinei o código a Rachel quando ela tinha 6 anos e chamávamos de nossa linguagem especial e a usávamos para que ela pudesse me sinalizar se algum dia se sentisse insegura perto de adultos ou precisasse de ajuda sem fazer cena. Festa no jardim significava perigo. Visitar a vovó significava me ajude. Assar pão significava estou com medo. Usamos isso durante toda a infância dela, principalmente para coisas inocentes, como tirá-la de encontros chatos com amigos ou sinalizar quando ela queria ir embora de algum lugar. Quando ela estava na faculdade, tínhamos parado de usá-lo completamente. Quando Rachel se casou com Derek, 3 anos atrás, fiquei emocionada. Ele parecia perfeito, bem-sucedido, charmoso, completamente dedicado a ela. Mas 6 meses após o casamento, comecei a receber mensagens estranhas de Rachel. Oi, mãe, Derek e eu decidimos que precisamos de um espaço para trabalhar em nosso casamento. Vamos nos afastar um pouco da família e dos amigos para focar um no outro. Por favor, não se preocupe comigo nem tente visitar. É o que nós dois queremos. Algo pareceu errado imediatamente. Rachel e eu conversávamos todos os dias. Ela nunca me cortaria assim e a formulação era estranha. Rachel não falava daquele jeito. As mensagens continuaram chegando nas semanas seguintes. Sei que você provavelmente está magoada, mas isso é muito importante para o nosso relacionamento. Derek tem me ajudado a ver que eu era muito dependente de você e preciso amadurecer. Estamos resolvendo algumas coisas juntos. Isso fez meu sangue ferver, porque Rachel era a pessoa mais independente que eu conhecia. Então as mensagens começaram a incluir nosso antigo código. Temos ido a muitas festas no jardim ultimamente e conhecido os colegas de Derek. Festa no jardim significava perigo. Li de novo, minhas mãos tremendo. A próxima mensagem dizia: estou pensando em visitar a vovó em breve, talvez no próximo mês. Visitar a vovó significava me ajude. Comecei a rever todas as mensagens que ela havia me enviado. A mãe de Derek me ensinou a assar pão e tenho praticado todos os dias. Assar pão significava estou com medo. Minha filha estava sendo mantida refém pelo marido e ela estava usando nosso código de infância para me dizer. Tentei ligar para ela, mas Derek atendeu o telefone. Rachel está descansando agora. Ela me pediu para atender as ligações dela porque está sobrecarregada. Vou dizer a ela que você ligou. Perguntei quando poderia vê-la e ele disse que precisavam de mais tempo. Continuei mandando mensagens para Rachel, tentando sutilmente deixá-la saber que eu entendia, mas não tinha certeza se minhas mensagens estavam chegando. Então, às 4 da manhã, recebi uma mensagem que fez meu coração parar. Mãe, estou muito melhor agora. Fui a uma festa no jardim ontem. Passei a manhã visitando a vovó e voltei para casa para assar pão a tarde toda. Derek está cuidando tão bem de mim. Cada palavra do código estava naquela mensagem. A próxima mensagem que ela enviou foi o endereço deles. Derek devia tê-los mudado porque eu nunca tinha ouvido falar daquela rua. Dirigi para lá ao amanhecer e era uma casa pequena, em um bairro que eu não reconhecia. Estacionei no fim da rua e me aproximei furtivamente para olhar pelas janelas. O que vi fez meu sangue gelar. Derek tinha encurralado Rachel em um canto da cozinha. Ela estava chorando e ele estava gritando na cara dela. Eu podia ver hematomas em seus braços. Ele levantou a mão e eu não pensei. Peguei uma pedra do jardim e quebrei a janela da cozinha. Derek se virou em choque. Escalei pela janela quebrada e me coloquei entre ele e Rachel. Fique longe da minha filha. Ele pareceu atordoado por cerca de 2 segundos e então seu rosto se contorceu de raiva. Saia da minha casa ou vou chamar a polícia. Peguei meu telefone. Boa ideia. Eu ligo para eles por você. Rachel estava soluçando atrás de mim. Derek avançou para pegar meu telefone, mas eu já estava discando. Ele agarrou meu pulso e Rachel gritou. Um vizinho must ter ouvido a janela quebrar, porque de repente havia pessoas na porta gritando que tinham chamado a polícia. Derek me soltou e recuou. A polícia chegou em minutos e eles viram os hematomas de Rachel, a fúria de Derek e a janela quebrada e imediatamente nos separaram. Um policial levou Rachel para fora enquanto o outro começou a interrogar Derek. Foi quando o policial me perguntou o que aconteceu e eu expliquei que minha filha estava me enviando mensagens codificadas pedindo ajuda. A cabeça de Derek se virou bruscamente. Do que você está falando? Mostrei ao policial as mensagens. Festas no jardim, visitar a vovó, assar pão. Criamos um código quando ela era pequena para que ela pudesse me dizer se estava em perigo. Ela tem usado isso para me dizer que ele a estava machucando. Derek olhou para mim como se eu fosse louca. Você só pode estar de brincadeira? Vocês tinham algum tipo de linguagem secreta? Que porcaria de louca paranoica é essa? O policial olhou para ele e disse: Senhor, você precisa se acalmar. Derek foi algemado e preso ali mesmo. Ele foi acusado de violência doméstica e cárcere privado. Rachel está segura agora e morando comigo enquanto se recupera. O que aconteceu quando meu colega de trabalho esqueceu de mutar durante nossa reunião? Então, estou sentada aqui de pijama, comendo cereal no meu apartamento, porque é a revisão trimestral da minha equipe de trabalho pelo Zoom, e quem precisa de uma saia lápis quando sua câmera está desligada? Então, meu colega de trabalho, Harold, me manda um e-mail com a exigência mais descabida que eu vi nos meus 3 anos nesta empresa. Ei, preciso que você apoie minha proposta para forçar a segunda equipe a voltar ao escritório em tempo integral. Acho que os trabalhadores remotos são preguiçosos e estão matando a cultura da empresa. Eu literalmente engasgo com meu cereal, porque esse homem está postando stories no Instagram de praias em Bali há 6 meses seguidos. Tipo, cara, eu vi você fazendo poses de yoga ao pôr do sol ontem, enquanto alegava ter problemas de conexão durante nossa reunião. Ele manda um segundo e-mail dizendo: vou fazer valer a pena se você for inteligente o suficiente para me apoiar. O que honestamente soa mais ameaçador do que tentador, especialmente desde que a ideia de valer a pena do Harold foi ele dar um tapa na minha bunda como agradecimento quando lhe levei um café. A audácia está me mandando para o espaço, porque esse homem, uma contradição ambulante, está em regime remoto há mais tempo do que qualquer um, posta constantemente sobre viver sua melhor vida de nômade digital e agora quer arrastar todos nós para alguma fazenda de cubículos distópica enquanto ele toma água de coco na praia. A mensagem dele termina com: a produtividade despencou desde que ficamos remotos. E eu estou olhando para meu segundo monitor, onde abri o painel da nossa equipe que mostra que estamos literalmente detonando todas as metas desde que paramos de nos deslocar. A reunião do Zoom começa oficialmente e meu apartamento de repente parece uma sauna, embora esteja congelando. Derrubo meu café ao tentar pegar o mouse, porque a ansiedade é meu cardio hoje. Harold está na tela com sua configuração de luz perfeita, e o que é obviamente um fundo de escritório falso, porque as bordas continuam falhando e mostrando vislumbres
temperatura tropicais. Nosso contador manda uma mensagem para todos, exceto Harold, no chat. Aquilo é um guarda-sol no reflexo dos óculos dele? Começo a compartilhar a tela do meu painel para a apresentação que devo fazer. Tudo isso enquanto procuro freneticamente em meus arquivos por evidências que mostrem que estamos absolutamente destruindo todas as metas desde que ficamos remotos. Harold começa a lotar minhas mensagens privadas com ameaças sobre expor como estou definitivamente jogando videogame durante o horário de trabalho, o que é irônico vindo de alguém cujo teclado soa suspeitamente como se estivesse coberto de areia. A CEO está concordando com a minha apresentação quando nosso colega de trabalho joga uma bomba no chat principal. Uma captura de tela do Instagram de Harold da noite passada, ele, completamente bêbado, em alguma praia com a legenda: o trabalho nunca para. Hashtag vida em Bali, hashtag trabalho remoto, hashtag abençoado. Postado durante o que Harold alegou serem concertos de emergência tarde da noite. Mordo o lábio para não rir e chego a tirar sangue. O fundo de Harold continua mudando. Em um momento é uma estante de livros. No seguinte, há definitivamente um pássaro voando e a CEO pergunta: Harold, de onde exatamente você está ligando? E ele diz: do meu escritório em casa em Portland. Enquanto um maldito galo canta ao fundo e alguém manda uma mensagem: cara, seu escritório fica em uma floresta tropical e eu tenho que me mutar porque estou engasgando de rir. Harold anuncia que precisa de uma pausa rápida para ir ao banheiro. Levanta-se e se afasta. Mas a justiça cósmica absoluta é que ele esqueceu de mutar. E o que acontece a seguir é um desastre nível Maxim. A voz da namorada de Harold soa cristalina. Quem diabos é Pokémon God 2000? E por que ele está pedindo $200 de você? Meu queixo cai no chão e todos na reunião ficam em silêncio. E então Harold, ainda não mutado, diz: eu venho pagando a esses desenvolvedores ucranianos $4 por hora para fazer tudo no trabalho por mim. Esse cara novo que contratei me conseguiu o bônus de outono um tempinho atrás. O rosto da CEO fica vermelho vinho enquanto ela desmuta e diz com a voz mais calma que promete destruição absoluta: Harold, por favor, compartilhe sua tela imediatamente. Pânico em sua voz e ele diz: olá pessoal, deixe-me apenas, tentando disfarçar e ganhar tempo. Mas ela repete mortalmente quieta: compartilhe sua tela agora. Ouço cliques frenéticos. Então, a tela dele aparece. 5 contratos diferentes de freelancers estrangeiros. Uma aba do navegador intitulada Como falsificar sua localização para trabalho remoto. Seu Instagram logado com fotos de diferentes países. O silêncio é tão denso que você poderia passá-lo em uma torrada e vê-lo derreter. Até que Harold diz: eu posso explicar. E então seu vídeo congela em sua expressão horrorizada antes de exibir. Harold saiu da reunião. A CEO limpa a garganta e diz: vou lidar com a situação de Harold diretamente com o RH e o jurídico. A todos os outros, obrigada por suas contribuições genuínas. Vou revisar a remuneração imediatamente para garantir que estamos recompensando o desempenho real. E todo mundo sabe que Harold está absolutamente frito. O chat do Zoom explode com as pessoas enlouquecendo. E tenho certeza que apaguei por um segundo pela vingança ter sido tão forte. Meu pai e minha madrasta invadiram minha casa herdada. Essa casa nos pertence agora. Pegue suas coisas e saia daqui. Eu não pude deixar de rir e os lembrei da minha idade. Eu fiz 18 anos no mês passado. Os queixos deles caíram. Veja bem, quando minha mãe morreu há 2 anos, ela me deixou a casa de infância dela em seu testamento. É uma linda casa vitoriana de 3 quartos na Sycamore Drive, a casa onde ela cresceu. Minha avó deixou para ela e minha mãe deixou para mim. E meu pai foi listado como fiduciário até que eu fizesse 18 anos. O que ele aparentemente pensou que significava que ele era o dono. Ele se casou com Pan 4 meses após o funeral da minha mãe. Lembro-me do casamento. Pan usou branco, o que pareceu errado considerando as circunstâncias. Durante a recepção, ouvi eles conversando sobre a casa deles, fazendo planos. Pan queria reformar totalmente a cozinha. Meu pai queria converter o estúdio de arte da minha mãe em uma academia particular. Eu não disse nada, apenas sorri e esperei. O testamento era claríssimo. No meu aniversário de 18 anos, a propriedade total era transferida para mim, sem condições, sem fiduciário, nada, apenas minha. O advogado da minha mãe, Sr. Sterling, me explicou tudo quando fiz 17 anos. Sua mãe foi muito específica sobre o prazo. Ele disse: ela queria que você tivesse controle total assim que fosse legalmente capaz. 3 semanas após meu aniversário de 18 anos, fui ao tribunal, preenchi toda a documentação, paguei a taxa de transferência de $45 e saí com a escritura em meu nome. O processo todo levou talvez 30 minutos. Eu não contei ao meu pai. Queria ver o que ele faria. Na última terça-feira, obtive minha resposta. Cheguei em casa da escola por volta das 15h30 e encontrei a van de um chaveiro na entrada da garagem. Minha chave não funcionou na porta da frente e eu podia ouvir vozes lá dentro. A risada alta de Pan, o murmúrio baixo do meu pai. Dei a volta até a janela lateral. Pam estava na sala de estar da minha mãe com uma fita métrica, literalmente medindo as paredes. Meu pai estava na varanda com uma mulher de blazer, ambos olhando para a tela de um laptop. Pude ver um site de imóveis aberto. Foi quando peguei meu telefone e disquei para a polícia. Preciso relatar uma invasão no número 447 da Sycamore Drive. Eu disse calmamente. O atendente perguntou se alguém estava em perigo. Não, mas há pessoas ilegalmente dentro da minha casa que trocaram as fechaduras. Meu pai deve ter ouvido minha voz, porque desceu da varanda. O rosto já estava vermelho. Diana, que diabos você está fazendo? Eu respondi, chamando a polícia para as pessoas que invadiram minha casa. Eu disse sem recuar. Sua casa? Isso é propriedade da família. Ele estava ficando mais alto agora. Na verdade, é minha propriedade legalmente. Verifique os registros do condado se não acredita em mim. Pam saiu então, ainda segurando sua fita métrica. Alan, o que está acontecendo? Meu pai rosnou. Sua enteada está sendo dramática. Eu disse, eu registrei a transferência da escritura há 3 semanas, olhando diretamente para Pam. Esta casa está em meu nome desde o dia em que fiz 18 anos e vocês invadiram e trocaram minhas fechaduras. A corretora de imóveis começou a recuar em direção ao carro dela. Mulher esperta. Você não pode simplesmente... As sirenes o interromperam. 2 viaturas da polícia pararam e encontrei os policiais na calçada com meu celular já aberto na foto da minha carteira de motorista, a escritura digital do site do condado e um PDF do testamento da minha mãe que o Sr. Sterling havia me enviado por e-mail. O policial Pérez analisou tudo enquanto seu parceiro mantinha meu pai e Pam na varanda. E você está relatando que esses indivíduos trocaram as fechaduras sem permissão? Eu disse, sim senhor. Saí para ir à escola às 7 da manhã com uma chave que funcionava, voltei às 15h30 e não consegui entrar. Eles estão dentro da minha casa sem autorização. Meu pai tentou avançar. Ela está mentindo. Eu sou o fiduciário. Corrigi. Você era o fiduciário até eu fazer 18 anos, o que foi há 3 semanas. O policial Pérez virou-se para o meu pai. Senhor, você tem documentação provando a propriedade ou o direito de ocupar este imóvel? A boca do meu pai abriu e fechou como um peixe. Pam agarrou o braço dele. Alan, deveríamos ligar para nosso advogado. Vocês vão precisar de um, disse o policial Pérez. Vocês cometeram invasão de domicílio e transgressão criminosa. Senhora, você quer prestar queixa? Eu olhei para o meu pai. Realmente olhei para ele. Este era o homem que costumava fazer panquecas para mim todo domingo, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou no funeral da minha mãe e depois se casou com Pam antes que as flores da minha mãe tivessem murchado. Eu os quero fora da minha propriedade. Eu disse. E quero que saibam que se voltarem sem minha permissão explícita por escrito, eu prestarei queixa. Pam começou a chorar. Estávamos apenas tentando ajudar. A casa precisa de obras. Eu disse friamente. A casa está ótima. O que ela não precisa é de você medindo para reformas que nunca fará. O chaveiro, que estava parado sem graça perto de sua van esse tempo todo, se aproximou de mim. Senhorita, sinto muito. Eles disseram que éramos proprietários. Eu deveria ter pedido a documentação. Eu perguntei. Quanto eles te pagaram? Ele respondeu. 200 para trocar as fechaduras. Eu disse. Eles podem processá-lo por isso. Então me virei de volta para os policiais. Podem escoltá-los para fora da propriedade? Meu pai saiu sem dizer outra palavra. Seu rosto estava branco. Pam pegou a bolsa e a fita métrica. Ainda fungando. A corretora havia desaparecido completamente. E depois que eles saíram, chamei um chaveiro diferente. Custou $180 para trocar tudo de novo, mas paguei com prazer. Também instalei uma campainha Ring e 2 câmeras de segurança. Dano total, $350, mas valeu cada centavo. Meu pai me mandou uma mensagem naquela noite. Você está destruindo essa família. Sua mãe teria vergonha. Bloqueei o número dele e fui para a cama na casa da minha mãe, a minha casa. Na manhã seguinte, o Sr. Sterling ligou. Aparentemente, meu pai o contatou exigindo saber como eu havia roubado a propriedade. O Sr. Sterling riu enquanto me contava. Sua mãe sabia exatamente que tipo de homem seu pai era. Ele disse. É por isso que ela organizou dessa forma. Mamãe sempre soube o que era melhor. Traí minha esposa com a irmã dela e não me arrependo nem um pouco. Minha esposa e eu éramos namorados de colégio. Casamos aos 22, tivemos nossa filha aos 26 e nosso filho 2 anos depois. Por uma década, pensei que tínhamos a vida perfeita.
Subi na carreira como contador, comprei uma casa de 4 quartos em um bom distrito escolar, levava a família em férias 2 vezes por ano. Eu achava que estava fazendo tudo certo. Então, uma noite de terça-feira, voltei mais cedo de uma conferência de trabalho e a encontrei mandando mensagens para alguém, rindo de um jeito que ela não ria comigo há meses. Quando perguntei quem era, ela ficou na defensiva e disse que eu estava sendo paranoico e controlador. Verifiquei nossa conta de telefone no dia seguinte, centenas de mensagens para 3 números diferentes, ligações tarde da noite que duravam horas. Confrontei-a com as impressões e ela nem negou. Apenas deu de ombros e disse que nosso casamento estava morto há anos, que eu era entediante, que ela precisava de uma emoção que eu não podia proporcionar. Eu queria ir embora naquela noite, arrumar minhas coisas e nunca mais olhar para trás, mas nossos filhos tinham 6 e 4 anos. Eu não conseguia suportar a ideia de eles ficarem indo e vindo entre casas, passando fins de semana alternados sem o pai. Então, eu fiquei. Tentamos terapia e durou exatamente 8 semanas antes de ela admitir no consultório da terapeuta que estava trazendo homens para nossa casa, para nossa cama, a cama em que eu dormia, na casa que eu pagava. Ela disse isso casualmente, como se estivesse admitindo que esqueceu de comprar leite. Mudei ela para o quarto de hóspedes naquela mesma noite. Comecei a me encontrar com advogados de divórcio, mas aqui está a parte que me destruiu. Ela deixou de ser mãe completamente. Perdi os jogos de futebol da nossa filha porque tinha planos. Esqueceu de preparar o lanche 3 dias seguidos. E quando nossa filha perguntou por que a mamãe estava sempre no celular, ela gritou com ela para ir assistir TV. Uma noite, ouvi ela em uma ligação no outro quarto, referindo-se aos nossos filhos como aqueles pirralhos que não me deixam em paz. Eu estava me afogando, trabalhando em tempo integral, cuidando de toda a criação dos filhos, processando a traição. Foi quando a irmã dela, Tara, começou a aparecer. Tara sempre foi a pária da família. Ela nasceu 7 anos depois da minha esposa. Uma gravidez não planejada que seus pais nunca a deixaram esquecer. Minha esposa teve as aulas de dança, o fundo para a faculdade, o apoio incondicional e Tara ficou com as sobras e as críticas. Ela havia se mudado depois do ensino médio, aparecendo apenas nos feriados, mas quando soube o que estava acontecendo, ela dirigia 3 horas todo fim de semana para ajudar. Começou a buscar meus filhos na escola quando eu tinha reuniões até tarde, ajudava com a lição de casa, fazia o jantar quando eu estava exausto demais para pensar direito. Minha esposa mal notava. Ela estava muito ocupada planejando sua próxima saída à noite para se importar que sua irmã estava essencialmente criando seus filhos. Depois de cerca de 18 meses disso, algo mudou. Minha filha caiu da bicicleta, ralou o joelho feio e quando Tara limpou e colocou um curativo, ela disse: "Obrigada, mãe." Saiu naturalmente. Tara congelou, olhou para mim com pânico nos olhos, como se tivesse cruzado alguma linha invisível, mas eu apenas assenti porque a verdade era que Tara tinha sido mais mãe para meus filhos em 18 meses do que minha esposa fora em anos. Minha esposa ouviu isso um dia. Meu filho chamou Tara de mãe enquanto pedia ajuda com a lição de matemática. Minha esposa riu, realmente riu, e disse: "Bom, talvez agora eles me deixem em paz e eu possa ter um pouco de sossego." Foi quando soube que a mulher com quem me casei tinha desaparecido. Talvez ela já tivesse partido há anos e eu estivesse cego demais para ver. Eu havia planejado uma viagem para Maui 6 meses antes e na época em que eu ainda tinha alguma esperança estúpida de que poderíamos consertar as coisas. Resort de luxo, suíte com vista para o mar, o pior. $8.000 que eu estava economizando há mais de um ano. Falei com minha esposa sobre isso uma última vez. Perguntei se ela queria vir, se queria tentar mais uma vez pelos nossos filhos, e ela olhou para mim como se eu tivesse pedido para ela limpar um esgoto e disse: "Leve esses pequenos pirralhos você mesmo. Cansei de brincar de casinha." Ela disse isso bem na frente da nossa filha. Então convidei Tara. Contei a ela tudo o que minha esposa havia dito. Ela chorou quando concordou em vir e disse que faria qualquer coisa para ajudar meus filhos a se sentirem amados novamente. Nós voamos na semana passada. As crianças estão no paraíso, construindo castelos de areia, aprendendo a mergulhar com snorkel, comendo raspadinha até suas línguas ficarem azuis. Elas continuam perguntando se Tara pode ficar conosco para sempre. Ontem à noite, fizeram amizade com outra família no resort e os pais os convidaram para uma festa do pijama, supervisionada no quarto de hotel deles com uma maratona de filmes da Disney. Meus filhos estavam tão animados que mal conseguiam ficar parados, o que deixou Tara e eu sozinhos pela primeira vez em 3 anos. Caminhamos até a praia por volta do pôr do sol e não dissemos muito no início, apenas sentamos na areia e observamos as ondas. Então ela me perguntou se eu estava bem, realmente bem, e percebi que ninguém me perguntava isso há anos. Contei tudo a ela, o quão grato eu estava, como meus filhos sorriam novamente por causa dela, como eu não conseguia mais imaginar nossa vida sem ela. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Eu amo aquelas crianças como se fossem minhas." Eu a beijei ali mesmo na praia com o pôr do sol atrás de nós, e pela primeira vez em 3 anos, não me senti quebrado. Minha esposa pode ficar com seus amantes e sua liberdade. Eu tenho alguém que realmente se importa e está presente. Ao buscar minha filha na escola, a diretora agarrou meu braço e disse: "Graças a Deus você está aqui. Ela está gritando que você perdeu a vida há 3 dias." Eu a encarei, minha mala ainda no carro do aeroporto. O quê? Eu estava em uma conferência em Dallas. A diretora Hayes me puxou em direção à sua sala, de onde eu podia ouvir minha filha chorando. No momento em que Lyra me viu, ela ficou em silêncio. Então começou a gritar. Ela se encolheu no canto, tremendo. Não, não, você não é real." Eu congelei. "Lyra, querida, sou eu." Ela balançou a cabeça violentamente. Eu vi as fotos. Minhas mãos tremiam. "Que fotos?" "Lyra, estou bem aqui." Mas ela não olhava para mim. Manteve os olhos fechados com força, chorando. A diretora Hayes disse que Lyra estava bem na segunda e terça-feira, mas hoje de manhã ela desabou durante a chamada, gritando que sua mãe estava morta e que todos estavam mentindo para ela. Eu não entendia. Por que minha filha pensaria que eu estava morta? Eu havia mandado mensagens para ela todas as noites do meu hotel. Liguei para meu ex-marido, Perry, da sala da diretora. "Perry, o que está acontecendo? Lyra acha que estou morta." Ele pareceu preocupado. "Eu não sei. Ela está chateada desde ontem. Ficava perguntando de você e chorando. Pensei que talvez ela estivesse com saudades. Algo parecia errado, mas eu não conseguia identificar." Levei Lyra para casa. Ela sentou no banco de trás, me encarando como se eu fosse uma estranha. Em casa, ela não chegava perto de mim. Ficou parada perto da porta, observando. "Lyra, por favor, fale comigo. Por que você acha que eu morri?" Ela começou a chorar mais forte. "Eu vi no computador do papai o acidente, o seu carro." Meu estômago revirou. "Que acidente? Não houve acidente." Ela descreveu um artigo de notícia com minha foto. Uma batida na rodovia. Ela disse que o pai e a namorada dele, Breer, a levaram para comprar um vestido preto. Ela disse que o pai lhe disse que eu estava no céu agora, que ela moraria com ele para sempre, que a mamãe não voltaria. Senti-me mal. Perguntei quando isso aconteceu. Ela disse que o pai mostrou a ela na terça à noite, quarta de manhã, quarta à tarde, de novo e de novo. Liguei para Perry novamente. "Você disse a Lyra que eu sofri um acidente de carro?" Ele hesitou. "Não, ela deve ter visto algo online que a assustou. Você sabe como ela se preocupa." Eu não acreditava mais nele. Liguei para minha advogada e ela me disse para documentar tudo, para gravar o que Lyra estava dizendo. Eu fiz. Lyra descreveu a compra do vestido de funeral, o jeito como o pai a abraçou enquanto ela chorava, como ele disse: "Somos só nós agora." Como Breer fez seus biscoitos favoritos e disse: "Nós somos sua família agora." A voz da minha advogada ficou ríspida. "A audiência de custódia é na próxima semana. Ele está perdendo feio." Eu ainda não queria acreditar. Perry não. Ele não faria isso com nossa filha. Mas Lyra estava apavorada comigo. Ela não dormia em seu quarto e ficava perguntando se eu era um fantasma, se fantasmas podiam tocar nas coisas, se eu ia desaparecer. Levei-a à pediatra e até ela ficou horrorizada. Ela anotou tudo: o medo de Lyra, sua confusão, o trauma. Ela disse que alguém tinha deliberadamente feito Lyra acreditar que eu estava morta, que isso não era um mal entendido, isso foi intencional. Consegui acesso ao computador de Perry através da minha advogada. Os artigos de notícia
falsos estavam lá. Capturas de tela que ele editou com minha foto e nome. Histórico de busca. Como provar alienação parental no tribunal. Depoimento infantil em casos de custódia. Sinais de mãe instável. Mensagens de texto para sua namorada Briar. 3 dias devem ser suficientes. Quando ela aparecer, Lyra estará tão perturbada que isso provará que ela não pode lidar com ela. O juiz verá o trauma e nos dará a custódia total. Ela parecerá louca tentando explicar. Ele planejou isso. Ele mostrou à nossa filha provas falsas de que eu estava morta. Deixou-a lamentar e confortou-a. Disse a ela que ela viveria com ele para sempre. Além disso, ele poderia alegar que eu havia causado danos psicológicos a ela para que pudesse usar o trauma dela como evidência contra mim no tribunal. Ele torturou nossa filha de 7 anos. O juiz viu tudo. Os artigos falsos, os textos, o plano. Perry tentou alegar que Lyra entendeu errado, que ele estava apenas confortando a confusão dela, mas as evidências eram claras. Ele fabricou minha morte para vencer, mas eu ganhei a custódia total. Depois que minha namorada e eu voltamos de férias, ela disse: alguém cozinhou aqui. Tínhamos acabado de voltar de uma semana na Flórida, quando Hannah congelou na porta da cozinha. Seu rosto empalideceu e ela agarrou meu braço. Alguém cozinhou aqui? Ela disse. O que você quer dizer? Eu perguntei, passando por ela para entrar na cozinha. Ela apontou para o fogão, onde uma panela suja estava com comida seca incrustada nas laterais. Havia molho vermelho respingado na parede atrás dela. Então eu vi o que realmente a assustou. Uma mancha marrom avermelhada escura no balcão branco que parecia sangue seco. Isso não estava aqui quando saímos. Hannah sussurrou. Meu coração começou a disparar. Alguém esteve em nossa casa enquanto estávamos fora. Eles cozinharam uma refeição e deixaram sangue em nosso balcão. Peguei meu telefone e disquei 911, enquanto Hannah verificava a porta dos fundos. Ainda estava trancada, mas a janela ao lado estava entreaberta só um pouquinho. 2 policiais apareceram em 10 minutos. O policial Lewis era mais velho, com cabelos grisalhos, e a policial Ruiz parecia recém-saída da academia. Eles calçaram luvas e começaram a examinar a cozinha. Vocês verificaram o resto da casa? Perguntou o policial Lewis. Não, ligamos pra vocês assim que vimos isso. Eu disse. Fiquem logo atrás de nós, disse ele, pegando sua lanterna, embora fosse dia. Eles revistaram a sala de estar primeiro e nada parecia fora do lugar. Então subiram para o banheiro e a policial Ruiz parou na porta. Tem mais sangue, disse ela. Olhei por cima do ombro dela e vi manchas escuras na banheira. Parecia que alguém tinha tentado lavar tudo pelo ralo, mas desistiu. Havia um frasco de remédio vazio no chão. O rótulo estava muito desbotado para ler. O policial Lewis cheirou o ar. Vocês sentem esse cheiro? Hannah e eu balançamos a cabeça. Eu não senti cheiro de nada incomum. Vocês dois precisam esperar lá fora, disse ele de repente. Vamos chamar a perícia. O que há de errado? Hannah perguntou. Mas eles já estavam nos empurrando em direção às escadas. Apenas esperem no carro de vocês, por favor, disse a policial Ruiz. A voz dela estava diferente agora, mais séria. Sentamos no meu carro, observando mais policiais chegarem. 2 vans da perícia pararam e pessoas em trajes brancos começaram a entrar e sair de nossa casa. Hannah estava apertando minha mão com tanta força que doía. O que você acha que era aquele cheiro? Ela perguntou. Não sei, talvez mofo ou algo assim, mas no fundo eu sabia que era algo pior. A maneira como os rostos dos policiais mudaram me disse tudo. Depois de uma hora, o policial Lewis voltou ao nosso carro. Seu rosto estava sombrio. Precisamos fazer algumas perguntas. Algum de vocês tem família com acesso à sua casa? Eu disse. Apenas minha mãe. Ela tem uma chave reserva, mas mora no Sunset Manor, a casa de repouso na Oak Street. O policial anotou algo. Quando foi a última vez que falou com ela, eu disse. Antes de sairmos de férias. Por quê? O que vocês encontraram? Ele não respondeu. Em vez disso, voltou para a casa e fez uma ligação. 20 minutos depois, uma ambulância chegou, mas eles não correram para dentro. Moveram-se lentamente, como se não houvesse mais emergência. Hannah começou a chorar quando os vimos rolar um saco preto para cadáveres em uma maca. Eles o carregaram cuidadosamente para a ambulância, sem sirenes quando saíram. O policial Lewis voltou com um detetive que se apresentou como Detetive Harbour. Ele tinha olhos gentis, mas sua voz era firme e profissional. Encontramos um corpo no quarto de cima, disse ele. Uma mulher idosa. Acreditamos que seja sua mãe. O mundo começou a girar. Isso é impossível. Ela está no Sunset Manor. Ela tem Alzheimer e eles cuidam dela. Quando ela foi pra lá? Perguntou o Detetive Harbour. 6 meses atrás, quando ela não podia mais morar sozinha. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Após alguns minutos de conversa, seu rosto ficou com raiva. Muita raiva. Ele desligou e olhou para mim. O Sunset Manor não tem registro da sua mãe nas últimas 2 semanas. A cuidadora dela, Malene Reese, pediu demissão sem aviso prévio. Ela nunca relatou isso a ninguém. Sua mãe aparentemente saiu andando e ninguém notou que ela tinha sumido. Hannah ofegou. Ela andou até aqui? São 6,4 quilômetros. O detetive explicou. Com base nas evidências, achamos que ela veio aqui procurando por você. Ela ainda tinha a chave dela, mas ela caiu várias vezes, o que explica o sangue em vários lugares. Ela preparou algo para comer, provavelmente pensando que estava em casa. Então subiu para o que costumava ser o quarto dela quando morava aqui e ela caiu de novo e bateu a cabeça. Eu não conseguia respirar. Minha mãe esteve morrendo na minha casa enquanto eu estava em uma praia tirando fotos. Ela esteve confusa, machucada e sozinha. O médico legista acha que ela faleceu há 3 dias, disse o detetive Harbour gentilmente. Não havia nada que você pudesse ter feito, você não tinha como saber. Mas isso não melhorava as coisas. O Sunset Manor havia abandonado minha mãe. Malene Reese simplesmente pediu demissão e deixou uma mulher confusa com Alzheimer vagar por aí. Minha mãe tentou voltar para casa e morreu sozinha no que costumava ser seu quarto. A casa de repouso foi fechada 2 meses depois. Malene Reese foi presa por abuso e negligência de idosos. Ela pegou 5 anos de prisão, mas nada disso trouxe minha mãe de volta. Ela morreu assustada e confusa porque as pessoas pagas para protegê-la falharam. Você já teve que assistir a um cliente aprender da maneira mais difícil porque os engenheiros existem? Trabalho em uma empresa de toldos de alumínio há quase 20 anos. Comecei no depósito aprendendo as máquinas, cortando metal, carregando caminhões, todo o processo. Depois de 8 anos disso, mudei para vendas e nunca mais olhei para trás. A esta altura, conheço todas as regras, códigos e cantos deste negócio. E uma das maiores lições que aprendi é simples. Nunca discuta com o projeto carimbado do engenheiro. Por muito tempo, fazer o orçamento de um trabalho era fácil. Perguntávamos aos clientes o tamanho da cobertura, os requisitos de carga e se precisavam de um alvará. Se precisassem, contratávamos uma firma de engenharia externa para projetar e carimbar o projeto. Então, ajustávamos nossos materiais para corresponder exatamente àquele projeto. Isso mantinha todos seguros e garantia que nossa empresa ficasse longe de problemas. Então vieram os irmãos. Um dos meus clientes de longa data decidiu vender sua empresa e se aposentar. Ele a vendeu para 2 irmãos que haviam feito seu dinheiro em tecnologia. Eles tinham construído algum aplicativo, faturado alto e decidiram se arriscar na construção. Desde o primeiro dia, eles foram difíceis. Queriam estar em cópia em cada e-mail. E se eu respondesse a um de seus vendedores sem incluí-los, recebia uma ligação em minutos. Eles faziam as mesmas perguntas repetidamente e sempre terminavam seus discursos inflamados com: nós somos seus chefes, nós pagamos suas contas. Minha empresa quase parou de vender para eles porque cada trabalho em que tocavam levava o dobro do tempo. Então veio o projeto que mudou tudo. Uma grande igreja procurou a empresa dos irmãos para uma série de passarelas de alumínio conectando vários prédios, calçadas cobertas, zonas de desembarque e áreas de estar abrigadas. Quase 2.000 pés lineares de toldo no total. Era enorme. E a igreja queria tudo feito conforme o figurino. Alvarás, inspeções, engenharia, tudo completo. Então, envolvemos nossa firma de engenharia. 3 semanas depois, tínhamos os projetos carimbados prontos, mas eles exigiam postes de alumínio estrudado 666, grandes, robustos
altos e caros, cerca de $700 cada, dependendo do acabamento, mas essas passarelas tinham 14 pés de altura em algumas seções, então o tamanho fazia sentido. Quando enviei o orçamento para os irmãos, um deles, vamos chamá-lo de Paul, me ligou imediatamente. Ei, vamos trocar esse 6x6 por 4x4, ele disse. Vamos economizar o dinheiro da igreja? Nosso engenheiro disse que tudo bem. Pedi o projeto assinado do engenheiro. Você tem documentação para essa mudança? Ele me dispensou. Apenas faça a troca. Nós cuidaremos disso. Certo, então. Atualizei o orçamento exatamente como ele pediu. Então, em negrito, adicionei uma nota. Material alterado do projeto do engenheiro a pedido do cliente. Imprimi o orçamento e levei para minha chefe. Ela olhou, ergueu uma sobrancelha e disse: nós enviaremos, mas não haverá devoluções depois que for cortado ou instalado. Eu assenti, certifiquei-me de que o cliente sabia e enviei o orçamento atualizado para a assinatura. Paul assinou sem hesitação. 2 semanas depois, o material foi enviado. Algumas semanas depois disso, a história chegou até mim pela rádio peão. Acontece que o chefe do departamento de alvarás do condado era membro daquela mesma igreja. Ele passou de carro em um fim de semana, viu o trabalho sendo feito e decidiu dar uma olhada. Na segunda-feira de manhã, ele verificou os registros de alvará da igreja, viu o projeto do engenheiro e notou algo estranho. O plano aprovado listava poste 6x6. Então, ele foi ao local com uma trena na mão e verificou. Cada poste era menor do que o aprovado. No meio da semana, o condado emitiu uma ordem de paralisação da obra. A construção parou imediatamente. Disseram a eles para remover todos os postes, reaterrar os buracos e começar de novo usando as especificações do engenheiro. Os irmãos estavam furiosos e eu sabia que uma ligação estava por vir. Dito e feito, naquela sexta-feira, meu telefone tocou. Ei, disse Paul, tentando parecer calmo. Precisamos devolver os 4x4 e trocar pelos 6x6. Expliquei que não poderíamos aceitá-los de volta. O material foi cortado, perfurado e instalado. Ele havia assinado o orçamento, reconhecendo que era responsável por qualquer desvio do plano do engenheiro. Silêncio. Então, finalmente, certo, eu me lembro. Eles não tiveram escolha a não ser pedir tudo de novo e recomeçar. Entre novos materiais, mão de obra desperdiçada e o tempo perdido, custou-lhes quase 100 mil. O projeto que deveria impulsionar sua reputação acabou drenando o lucro do trimestre. Quando finalmente terminaram, o tom de Paul havia mudado completamente. Ele não exigia mais atualizações constantes ou reclamava de ser deixado de fora dos e-mails. Cada pedido depois disso veio quieto e limpo, sem atalhos, sem ideias de economia, sem discussões. Os projetos dos engenheiros permaneceram intocados daquele dia em diante. Minha irmã abandonou o bebê dela na minha porta com um bilhete que dizia: ele é seu agora, e desapareceu para o exterior. Um ano depois, ela voltou sorrindo como se nada tivesse acontecido e tentou pegá-lo de volta. Eram 6h30 da manhã de um sábado, e minha campainha tocou sem parar. Abri a porta meio dormindo, esperando um entregador ou um vizinho perdido. Nenhuma pessoa, apenas um bebê. Oliver estava em um bebê conforto na minha soleira, enrolado em um cobertor com estampa de pato. Ao lado dele havia uma bolsa de fraldas e um bilhete dobrado preso à alça. Nós todos nos mudamos para Londres. O bebê é seu agora. Nós significava minha irmã, Holly, e meus pais juntos. Liguei para todos. Desconectado, caixa postal, redes sociais apagadas. Às 9 da manhã, eu tinha um bebê chorando e nenhum plano. Olhei para o bilhete de novo, como se pudesse de repente fazer sentido. Então, chamei a polícia. O policial mais velho leu o bilhete 2 vezes, depois suspirou pesadamente. Legalmente, é sua família. Ela o deixou sob cuidados competentes. O tribunal decide a longo prazo. Então, largar um bebê é legal? Podemos contatar o conselho tutelar se você não puder lidar com isso. Olhei para o Oliver. Ele fica. 4 dias depois, as roupas dele estavam largas, as costelas aparecendo. O pediatra franziu a testa. Abaixo do peso, subalimentado, vacinas atrasadas. Aquilo doeu. Fotografei tudo: bilhete, boletim de ocorrência, registros médicos, recibos. Abri uma pasta no notebook para o tribunal. Algumas semanas depois, Kate, amiga de Holly, mandou mensagem. Holly disse que Oliver era um fardo e disse que precisava de sua liberdade de volta. Foi planejado. Capturas de tela mostravam Holly reclamando constantemente. Uma dizia: talvez eu o deixe com Charlie. Imprimi tudo. A advogada Amanda entrou com pedido de guarda. Este documento de abandono lhe dá autoridade legal. Tenho provas e uma amiga disposta a testemunhar. Você está montando um caso. A audiência no tribunal veio rápido. Amanda expôs tudo: bilhete, boletim de ocorrência, bebê abaixo do peso, capturas de tela. O juiz revisou. Sr. Hayes, você entende a responsabilidade total? Eu disse: eu já a tenho. Podemos muito bem oficializar. Guarda temporária concedida. Meses se passaram e Oliver começou a me chamar de papá. A vida parecia passar em horas. Então, em um sábado, a campainha tocou. Holly, meus pais, sorrindo como se tivessem voltado de férias. Charlie, minha mãe deu um passo à frente. Tão bom te ver. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Holly sorriu. Queríamos te surpreender. O Oliver está? Eu perguntei: você quer dizer o filho que você largou com um bilhete? O sorriso dela vacilou. Aquilo foi temporário? Emergência de família? Meu pai concordou. Nunca quisemos que fosse permanente. Estamos orgulhosos de você. Eu ri. Vocês desapareceram por mais de um ano, sem ligações, sem dinheiro, e agora agem como se tivessem saído para fazer compras. O sorriso da minha mãe ficou tenso. Vamos falar sobre o Oliver. Eu disse: liguem para minha advogada, Amanda Michaels. O rosto de Holly endureceu. Nós somos família. Eu disse: engraçado como essa palavra só importa quando vocês querem algo. A paciência do meu pai se esgotou. Viemos de boa fé. Eu disse: estou sendo consistente. Holly suspirou. Você não pode manter o Oliver longe de mim para sempre. Parei de sorrir. Observe. Fechei a porta. 2 dias depois, Amanda ligou. Sua irmã entrou com pedido de custódia, alega que está reabilitada, financeiramente estável. Encontrou o pai biológico do Oliver, empresário rico, argumentando que Oliver merece um ambiente financeiro melhor. Ela o abandona, descobre que o pai dele tem dinheiro e de repente o quer de volta. Dia do tribunal, o advogado deles começou. Realocação temporária devido à emergência médica. Amanda se levantou. Meritíssimo. Isso foi abandono calculado. Ela entregou as provas. Deixou o país, telefone desconectado, redes sociais apagadas, consultas médicas perdidas, 0 apoio financeiro por mais de um ano. O advogado deles interrompeu. Minha cliente estava cuidando do primo do pai dela que adoeceu gravemente. Amanda não perdeu o ritmo. Esse parente morreu há 3 anos. Enquanto ela supostamente cuidava dele, temos fotos dele jantando perto da London Eye. Juiz disse: senhorita Hayes, explique. Holly gaguejou. Eu estava sobrecarregada. Amanda interrompeu. Então você deixou seu bebê na porta com um bilhete dizendo: o bebê é seu agora? Silêncio. A declaração de Kate foi lida, com Holly admitindo que queria sua liberdade de volta. O escrivão parecia enojado. O juiz fez uma pausa e falou lentamente: este tribunal considera que a senhorita Holly Hayes, de forma consciente e deliberada, abandonou seu filho e a custódia permanece com o Sr. Charlie Hayes, com plenos direitos de adoção concedidos. Além disso, dadas as falsas declarações sob juramento, o tribunal encaminhará a senhorita Hayes ao promotor público para possíveis acusações de abandono de incapaz e perjúrio. Holly ofegou e a mão da minha mãe voou para a boca. Quando o martelo bateu, estava feito. Naquela noite, observei Oliver brincar no quintal, caçando vagalumes na luz fraca. Quando ele correu para mim, rindo e sem fôlego, eu o peguei no colo e o abracei forte. Eles o deixaram na minha porta como se fosse uma bagagem que não podiam carregar. Agora, ele é o único peso que eu nunca vou largar. Que ato de bondade desesperançoso foi retribuído perfeitamente. Minha filha chegou em casa com fome pelo 3º dia seguido. Quando a confrontei sobre pular o almoço, ela desabou a chorar. A senhorita Meyer está sendo despejada. Pai, ela tem que sair em 5 dias. Eu conhecia a senhorita Meyer. Todos os pais conheciam. Ela era a professora que guardava barras de granola na gaveta para crianças que esqueciam o café da manhã, que ficava depois da aula dando reforço para quem precisasse. Nunca verificava se os pais podiam pagar. A mochila da minha filha tinha material novo este ano. Eu não os tinha comprado. Querida, isso é terrível. Mas por que você não está comendo? Ela disse. A classe toda está
está guardando o dinheiro do almoço. Se cada um der $3 por 5 dias, isso dá, ela contou nos dedos. $15 cada, vezes 22 crianças. Meu coração partiu. Ela tirou um envelope amassado com $9 dentro. Precisamos de $330 no total. O Marco disse que a mãe dele calculou. É o suficiente para algo chamado depósito. Ela não entendia. Aqueles alunos da quarta série genuinamente acreditavam que o dinheiro do lanche poderia parar um despejo, que $330 consertariam tudo. Eles não tinham noção de primeiro mês, último mês, depósito calção, custos de mudança. Mas a senhorita Mayer não pode saber. Ela nos faria parar e comer. As crianças começaram na segunda-feira com uma venda de bolos antes da aula. Tinham passado o domingo misturando massa e decorando biscoitos com suas famílias. Às 7h45, o diretor Morrison acabou com a venda. Sem licenças, sem certificados sanitários. Isso é um pesadelo de responsabilidade legal. Eles tinham arrecadado exatamente $9 de 2 professores solidários antes que ele os forçasse a jogar tudo no lixo. Naquela noite, criei um chat em grupo com os 12 pais que eu realmente conhecia de eventos escolares. Expliquei a situação da senhorita Mayer e sugeri que cada um contribuísse com $50. Não é nossa responsabilidade, Jennifer. Talvez ela devesse se organizar melhor. Marcos. Meu marido disse que não podemos nos envolver em assuntos pessoais. Sarah. Professores sabem quanto ganham quando aceitam um emprego. Amanda. Na manhã de terça-feira, 3 pais tinham saído do chat. O resto ficou em silêncio. Na quarta-feira, as crianças tentaram de novo. 22 alunos da quarta série se posicionaram no supermercado depois da aula com cartazes feitos à mão. Ajude nossa professora a ficar. Duraram 12 minutos antes que o gerente ameaçasse chamar a polícia por solicitação e arrecadaram $4. Minha filha chegou em casa derrotada, mas não abatida. Vamos tentar outra coisa amanhã, pai. Na tarde de quinta-feira, observei as crianças armarem uma última tentativa, vendendo seus próprios brinquedos e livros no estacionamento da escola durante a saída. Cartas de Pokémon, livros favoritos, lixos de pelúcia que trouxeram de casa, fizeram $23 antes que Morrison aparecesse. Isso acaba agora, ele anunciou em voz alta, garantindo que todos os pais na fila de carros pudessem ouvir. Qualquer aluno participando de arrecadação de fundos não autorizada enfrentará suspensão. Eu o segui até sua sala enquanto as crianças guardavam suas coisas, algumas chorando. Eles estão apenas tentando ajudar a professora. Morrison não tirou os olhos do computador. A irresponsabilidade financeira da senhorita Mayer não é problema da escola. Já contratei a substituta dela para o próximo semestre. Minha filha falou: "Você vai mesmo deixar a melhor professora desta escola ficar sem teto?" Ele disse: "Estou mantendo os limites profissionais." Finalmente olhando para mim. "E se você continuar incentivando essa perturbação, sua filha enfrentará as consequências." As crianças arrecadaram $312. "Você honestamente acha que isso resolve alguma coisa? Deixe que aprendam uma lição sobre expectativas realistas." Na manhã de sexta-feira, minha filha contou o fundo do dinheiro do lanche pela última vez. $316 agora, com algumas crianças adicionando dinheiro de aniversário. Ela colocou em um cartão coberto de assinaturas e desenhos de coração. Vamos entregar para ela na saída. Talvez ela possa usar para ficar em algum lugar por algumas noites. A senhorita Mayer estava saindo ao meio-dia. As crianças cercaram o carro da senhorita Mayer, chorando, enquanto ela colocava a última caixa. Minha filha pressionou o envelope com $316 em suas mãos. Então meu telefone tocou. Número desconhecido. É o pai da Sarah, do chat em grupo. A voz masculina estava apressada. "Sou Mike Grayson. Acabei de ver suas mensagens de segunda-feira. Sou o pai da Beatrice. Meu telefone estava no silencioso a semana toda. Eu disse a ele que era tarde demais. Ela estava indo embora agora. Impeça, faça o que for preciso." Ele explicou em frases rápidas. Ela tinha sido professora dele em 2010. Ela o pegou roubando comida dos colegas e, em vez de denunciá-lo, ela trouxe um almoço extra todos os dias durante 3 anos. Nunca contou a ninguém que ele estava com fome. A linha caiu. 12 minutos depois, uma Mercedes parou rapidamente. Mike Grayson saiu em um terno caro. Sua filha, Beatrice, pulou do banco de trás, correndo para se juntar aos colegas. A senhorita Mayer o viu e congelou. A mão dela cobriu a boca. Mike caminhou diretamente até ela. "O garoto faminto agora é dono de uma empresa imobiliária." Ele ergueu um chaveiro. A voz firme e clara para todos ouvirem. "A casa na George Street acabou de vagar ontem. 3 quartos, quintal cercado e é sua. De graça, sem prazo." As crianças explodiram em comemoração. Morrison estava parado na porta da escola, observando sua melhor professora ser salva por alguém que ele provavelmente havia expulsado anos atrás. Mike a puxou para perto. "Todo bom professor merece ser salvo pelas crianças que salvou primeiro." Minha sogra disse à igreja dela que estava adotando nosso bebê. Então, o karma instantâneo destruiu a vida dela completamente. Depois da igreja, minha amiga Janet me puxou de canto, chorando. Ela disse: "Sinto muito pela sua situação. Você está sendo tão corajosa." Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Que situação? Os olhos de Janet se arregalaram. "Beverly nos disse que você implorou para ela ficar com o bebê, que você finalmente admitiu que não aguentava mais ser mãe." Minhas pernas quase fraquejaram. Minha sogra vinha espalhando essa mentira para toda a congregação há semanas. "Janet, eu nunca disse isso, nunca." Ela agarrou minhas mãos. "Mas todos nós estivemos orando por você e arrecadamos $30.000 para ajudar Beverly com a adoção." Ela nos mostrou papéis com sua assinatura. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. "Eu nunca assinei nada." Janet olhou ao redor, nervosa. "Ela nos disse que você tem lutado muito contra a depressão, que você implorou para ela manter segredo para que o conselho tutelar não se envolvesse." Dirigi para casa chorando e liguei para meu marido no trabalho imediatamente. "Sua mãe está dizendo às pessoas que está adotando nosso bebê." Eu disse em meio às lágrimas. Silêncio. Ela me perguntou ontem se ainda tínhamos aquele papel com sua assinatura da sua cirurgia. Ah, Deus, ela deve ter usado para falsificar documentos. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e dirigi direto para o escritório do pastor Williams naquela manhã. "Beverly tem nos contado sobre suas lutas de saúde mental." Ele disse cuidadosamente. "Ela tem nos atualizado há meses. Todos aqueles jantares de domingo em que ela segurava meu bebê e me chamava de querida, de repente fizeram sentido." "Pastor, preciso que me escute. Eu não estou doente." Ele pegou uma pasta com as mãos trêmulas. "Ela me deu isso na semana passada. Formulários de avaliação psiquiátrica. Psicose pós-parto grave, perigo para o bebê. Minha assinatura em todas as páginas. Isso não é real." Eu disse. "Olha a assinatura. Está traçada de alguma outra coisa." Ele semicerrou os olhos para os papéis. Como ela sequer lembraria quando tive cirurgia de apendicite há 6 meses. Ela implorou para guardar meus formulários médicos e disse que precisava deles para emergências. Pastor Williams folheou as páginas lentamente. "Estes são do Hospital St. Mary, onde ela é voluntária toda terça-feira." Eu disse. Ela roubou formulários em branco do departamento de psiquiatria. O rosto dele empalideceu. "De acordo com isto, você se internou voluntariamente no mês passado. Você assinou a custódia para Beverly temporariamente." Eu perguntei. "Ela já pegou os 30 mil?" Ele assentiu sombriamente. "Está na conta dela desde ontem." Então eu vi as datas. Cada uma delas era um domingo. Peguei meu celular e mostrei a ele minha escala de trabalho. "Eu sou enfermeira pediátrica. Olhe, domingo, domingo, domingo. Turnos de 12 horas todo fim de semana." Ele disse. "Mas aqui diz que você estava na ala psiquiátrica exatamente nesses dias." Eu disse. "Enquanto eu estava colocando acessos intravenosos em crianças doentes. O hospital tem leitores de crachá. Cada funcionário, cada ala, cada entrada e saída. O meu mostrará que nunca estive na psiquiatria." Pastor Williams pegou o telefone imediatamente. "Reunião de emergência hoje à noite às 19. Eu perguntei. "E a Beverly?" Ele disse. "Deixe-a comigo. Ela acha que será elogiada esta noite por seu sacrifício." Notei outra coisa na pasta. "Espere, o que é isso?" "Era uma petição de custódia permanente. Ela entrou com isso ontem de manhã", disse o pastor Williams. "A audiência é amanhã." Sussurrei. "Ela ia me pegar de surpresa. Aparecer com a igreja inteira como testemunhas de que sou inapta." O pastor Williams parecia enjoado. "Ela me disse que você concordou em comparecer voluntariamente." Eu disse. "Eu trabalho amanhã, turno de 12 horas começando às 6 da manhã." Ele balançou a cabeça. "Isso é pior do que eu pensava. Ela vem planejando isso há meses." Eu disse. "Tem mais. Ela anda dizendo aos meus vizinhos que deixe o bebê sozinho. Ela está montando um caso." O pastor Williams se levantou. "Não se preocupe. Isso acaba hoje à noite." A igreja estava lotada. Beverly sentou-se na frente, aceitando abraços de todos. "Você é uma santa por fazer isso." Alguém disse a ela. Ela enxugou os olhos dramaticamente. "Apenas fazendo o que é certo para o bebê." O pastor Williams subiu ao púlpito. "Irmãos e irmãs, precisamos discutir algo urgente." Ele clicou em seu notebook. Os documentos falsificados apareceram no telão. "Estes afirmam que nossa
Nossa irmã foi hospitalizada por psicose. Murmúrios de surpresa ecoaram pelo santuário. Beverly assentiu tristemente, pegando mais lenços. No entanto, o pastor Williams clicou novamente. Estes são os registros oficiais de crachá do hospital. A tela mostrou registros de entrada com horários. Em todos os domingos que estes documentos alegam que ela estava na psiquiatria, o crachá dela mostra ala pediátrica. Todas as vezes. Um silêncio mortal tomou conta. Eu me levantei, segurando meu bebê. Eu sou enfermeira pediátrica. Eu estava trabalhando, não internada. Aqui está a declaração da minha supervisora confirmando tudo. Beverly gritou. Ela está mentindo, pulando. Ela está doente, não acreditem nela. As portas da igreja se abriram com estrondo. Agentes do FBI entraram. Beverly, você está presa por fraude eletrônica, roubo de identidade e falsificação, anunciou o agente principal. O dinheiro cruzou fronteiras estaduais através de doações online. Isso é federal. Ela gritou. Não, isso deveria funcionar enquanto a algemavam. Você prometeu que funcionaria. Beverly pegou 12 anos em regime federal. Os 30 mil foram devolvidos aos doadores e ela perdeu tudo, incluindo sua casa, reputação e família. A justiça foi feita. Pais, o que seus filhos acham que estão escondendo de vocês? Minha filha de 14 anos, Mia, perguntou se podia começar um Instagram de fotografia para documentar nosso bairro. Fiquei desconfiado imediatamente. Ela nunca tinha demonstrado interesse por fotografia, mas a proposta dela era perfeita. Fotos da natureza, arquitetura, talvez ajudasse nas candidaturas para a faculdade. Dei a ela meu celular antigo com o Instagram. Nenhum outro aplicativo permitido. Mia nunca foi a garota popular. Educada em casa até a 6ª série, ainda se vestia como se eu escolhesse suas roupas. O que eu fazia? 0 amigos visitando, almoçava sozinha. Essa coisa do Instagram parecia ser ela tentando finalmente se conectar. Ela postava fotos do pôr do sol, closes de flores, coisas chatas. Conseguia talvez 10 curtidas por post. Eu me sentia mal por ela. Então ela começou a acordar às 5 da manhã nos fins de semana e dizia que a hora dourada era a melhor iluminação para fotos. Ela desaparecia por horas com aquele celular. Quando voltava para casa, estava energizada, quase maníaca. Mãe, consegui a foto perfeita hoje. Olha esta. 3 meses depois, minha esposa anotou a fatura do nosso cartão de crédito. Alguém comprou um estabilizador de câmera de $300 da nossa conta. Mia jurou que não foi ela. Verifiquei o Instagram dela e ainda as mesmas fotos chatas de flores. 15 curtidas cada. Onde estava esse estabilizador? Instalei um software de monitoramento no celular e o que encontrei me deixou enjoado. Ela tinha uma segunda conta no Instagram. 78 mil seguidores. O conteúdo dela. Ela estava documentando cada negociação de entorpecentes, cada briga, cada atividade ilegal nos bairros mais perigosos da nossa cidade. Fotos em close-up dos rostos de membros de gangues, placas de carros de bandidos conhecidos, evidências de crimes acontecendo em tempo real. O nome de usuário dela era StreetTat Mia, mas o que me destruiu foi o seguinte. Ela não estava apenas documentando, ela estava narrando em seus vídeos. Minha filha desajeitada falava como uma jornalista investigativa. Esta é a 3ª negociação neste local esta semana. Notem o sedã azul, o mesmo motorista todas as vezes. Ela filmava de dentro de prédios abandonados, atrás de lixeiras, ângulos escondidos que eu não sabia que existiam em nossa cidade suburbana segura. Rolei de volta até o primeiro post dela. 6 meses atrás, um garoto da escola dela foi atacado do lado de fora de uma loja de conveniência. Mia assistiu do outro lado da rua com muito medo para ajudar. Ela postou sobre se sentir inútil. Os comentários disseram para ela documentar da próxima vez. Então, ela fez. Os seguidores dela eram insanos. Metade eram cidadãos locais agradecendo, dizendo que a polícia não ajudava o bairro deles, e a outra metade eram ameaças. Mensagens diretas de membros de gangues que descobriram que ela estava no ensino médio. Uma dizia: "Nós sabemos qual escola tem esse uniforme. Vamos te encontrar." Ela havia salvo todas as ameaças, organizado elas em uma pasta rotulada Evidências. Ela já tinha enviado pacotes para a estação de notícias local. 2 dos vídeos dela foram destaque no Jornal da Noite, creditados a uma fonte anônima. Minha esposa queria deletar tudo imediatamente, mas eu me forcei a assistir a mais um vídeo. Mia estava escondida atrás de um carro, filmando 2 homens trocando pacotes. As mãos dela tremiam, mas sua voz estava firme. "Minha escola nos ensina a ser bons cidadãos. Eles nunca nos ensinaram que essa parte custava alguma coisa." O vídeo terminava com ela dando zoom na placa de um carro, enquanto ele se afastava em alta velocidade. A cena seguinte mostrava um carro da polícia chegando exatamente 4 minutos depois. Ela estava ligando e dando as dicas. Naquela noite, sentei com ela com o celular entre nós. "Mostre-me seu Instagram, o verdadeiro." O rosto dela não empalideceu. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "Qual deles, pai?" "Eu tenho 3. Em uma festa de fim de ano, eu disse. Mal posso esperar pela reunião amanhã. Meu irmão deu uma risadinha. O quê? Aconteceu ontem. Minha tia me mostrou o celular. Havia fotos de todos lá. Meu irmão deu de ombros. Acho que esqueci de te contar. Eu saí sem dizer uma palavra, mas foram eles que se arrependeram. Eu sou a Rachel, e aparentemente ser a bem-sucedida da família significa que eles podem me tratar como uma carteira ambulante e depois esquecer que eu existo. Eu não sou rica. Eu apenas trabalhei. Bolsa integral, um emprego incrível em finanças, quitei minha casa. Eu ainda mandava dinheiro para meus pais, minha irmã Lisa e meu irmão Mark todo mês. Aluguel, contas, emergências, e eles nunca disseram obrigado, mas com certeza não tinham problema em descontar os cheques. E então eles fizeram este jantar de feriado. Estou na casa dos meus pais. Ser o seco, tensão estranha, o de sempre. Eu casualmente digo: "Mal posso esperar pela reunião amanhã." Mark dá uma bufada. "O quê? Foi ontem." Eu rio. Engraçado. Lisa toma um gole do vinho. "Não, sério, já aconteceu." Minha mãe: "Ups, devo ter confundido as datas." Confundido? Minha família inteira foi sem mim e nem mandou uma mensagem. Minha tia pega o celular, uma verdadeira apresentação de slides. Todos estavam lá, todos rindo, se abraçando, bolo, balões, exceto eu. Mark dá de ombros. "Acho que esquecemos de te contar." Haha. Lisa dá uma risadinha. "Foi mal. Eu apenas levantei e saí. Nenhuma palavra. Apenas ar frio e silêncio. Rolei o celular e nada. Nenhuma ligação, nem mesmo um desculpe falso, nenhuma maldita mensagem. Fiquei lá fora por 2 minutos. Voltei, sentei como se nada tivesse acontecido." Lisa sorriu sarcasticamente. "Pensei que você tinha ido embora?" Eu sorri. "Por que eu iria? Foi só um errinho, certo?" E então eu disse: "Estive pensando em todo o dinheiro que mando para vocês." Silêncio. A mastigação de Mark diminuiu. Lisa se endireitou na cadeira. Os olhos da minha mãe tremeram. Mark riu. "Você não está falando sério." Eu disse: "Sabe, eu ajudo com o aluguel, contas, suas coisas aleatórias, e mesmo assim, eu não valho uma mensagem." Minha mãe suspira. "Não vamos estragar a noite." Eu disse: "Ah, não se preocupe. Estou apenas confusa. Vocês tiveram que planejar a reunião, certo? Local, comida, convites, mas ninguém se lembrou de mim." Mark descarta com um gesto. "Você está pensando demais." "Certo," eu disse. "Apenas uma confusão." E então ele disse em voz alta: "Eu já encomendei aqueles Jordans com o dinheiro que você me mandou." Ele disse como se fosse uma piada, como se fosse fofo. A sala congelou. Até Lisa parou de bebericar. Minha mãe tentou sua voz suave. "Nós te amamos, querida." Eu puxei minha mão. "Vocês amam o dinheiro. Não vamos fingir." Mark tentou rir de novo. "Qual é? Você
Você não vai nos cortar. Levantei-me, peguei minha bolsa. Aproveite os tênis. Eu saí. Entrei no meu carro antes de sair. O celular explodiu. Mensagens, ligações, correios de voz. Mark. Ok, muito engraçado. Agora mande o dinheiro. Ignorado. Próxima. Você está falando sério? Eu já comprei tudo. O cartão vence hoje à noite. Ignorado. Outra. Você quer que eu me endivide? Tomei um gole de chá e bloqueei as notificações. Na manhã seguinte, ainda pior. Mãe, Mark está a caminho daí. Por favor, fale com ele. Eu não respondi. A campainha toca e lá está ele, parecendo destruído. Raiva. Precisamos conversar. Cruzei os braços. Sobre o quê? Ele disse. Eu estraguei tudo, mas só desta vez. Me ajude. Eu disse. Desta vez, como da última vez e da vez anterior. Ele explodiu. Você tem dinheiro. Não te custaria nada. Eu ri. Esse é o problema. Você acha que eu te devo? Então, ele explodiu. Você se acha melhor que a gente? Você é uma pirralha com dinheiro. Você vai perder tudo eventualmente e voltar rastejando. Eu sorri. Legal. Agora saia da minha varanda. Ele ficou lá, esperando. Eu não me mexi. Ele foi embora, batendo a porta do carro como se fosse me assustar. Não assustou. 10 minutos depois, nova mensagem. Mãe, Rachel, o que você fez? Ele está furioso. Ignorado. Lisa, você já provou seu ponto. Apenas mande o dinheiro. Ignorado. Mark, eu juro por Deus, se você não mandar, eu vou até sua casa. Ah, uma ameaça. Legal. Ele nunca voltou. Em vez disso, um colapso total nas minhas mensagens. A TV vai ser devolvida. Eles vão me cobrar à meia-noite. Não consigo cobrir. Você está fazendo isso de propósito. Sim. Então, a cereja do bolo. Rachel, por favor. Eu nem me senti mal. Deletei e segui com o meu dia. Pela primeira vez me senti bem. Sem culpa, sem arrependimentos, apenas paz. Eles me usaram por anos. Sorriram na minha cara enquanto pegavam meu dinheiro. Riram pelas minhas costas. Planejaram uma reunião inteira e me deixaram de fora. Mas agora eles podem se virar sem mim. Mark pode tentar explicar para a operadora do cartão de crédito por que ele gastou $1000 em uma TV e Jordan sem ter como pagar. Lisa pode encontrar uma nova fada madrinha do aluguel. Minha mãe pode tentar sua voz suave de culpa em outra pessoa. Eu era o plano B, a rede de segurança, o banco, não mais. E eles vão sentir isso todo santo mês. Mandem-me uma foto de família sem mim de novo. Eu os desafio. Qual foi o seu momento? Eles não faziam ideia de quem eu era. Eu cheguei ao jogo do campeonato do meu filho direto de um turno de 16 horas, ainda com meu uniforme do posto de gasolina, crachá e tudo. Eu tinha prometido ao Jake que estaria lá, não importava o quê. As arquibancadas estavam lotadas de pais em roupas esportivas de grife. Encontrei um lugar no canto dos fundos. Antes de o jogo começar, uma mulher com uma calça de yoga de $400 sentou-se. Deu uma olhada em mim e mudou 3 fileiras para longe, depois outra e outra. Logo, havia um círculo vazio ao meu redor, como se eu tivesse uma doença. Eu ouvi os sussurros. É o pai do Jake Morrison. Ouvi dizer que a mãe os abandonou. Você pode imaginar? Dinheiro de posto de gasolina tentando pagar esta liga. O técnico de Jake, Sr. Blackwood, aproximou-se de mim durante o aquecimento. Sr. Morrison, precisamos conversar sobre a mensalidade do Jake. Você está 3 meses atrasado. Fomos pacientes, mas eu disse baixinho. Eu sei, estou fazendo turnos duplos. Terei o dinheiro até... Ele interrompeu em voz alta. Até quando? Os pais se viraram para olhar. Este é um programa de elite. Talvez Jake fosse mais feliz em uma liga recreativa com crianças de origens mais semelhantes. Meu filho estava em campo fingindo não ouvir, mas seus ombros tremiam. Por favor, eu disse. Ele treinou tanto para esta vitrine. Olheiros de faculdades estão aqui hoje. O sorriso do Sr. Blackwood foi cruel. Olheiros de faculdades não estão interessados em casos de caridade. Eles querem famílias comprometidas que possam pagar por treinamento adequado, nutrição, equipamento, não seja lá o que você está fornecendo. Um pai próximo riu. Talvez gaste menos em bilhetes de loteria, amigão. Jake errou seu primeiro arremesso, depois o segundo. Ele continuava olhando para mim, para os assentos vazios ao meu redor, para os pais sussurrando. Meu filho estava desmoronando. Foi quando um homem em um terno caro se aproximou do Sr. Blackwood. Precisamos conversar agora. Estou ocupado. O técnico o dispensou. Eu sou Marcus Chen, diretor regional de atletismo da Universidade Estadual, e estou prestes a retirar nossa presença de olheiros de todo o seu programa. O rosto do Sr. Blackwood empalideceu. O quê? Por quê? Marcus apontou para mim. Porque você acabou de humilhar David Morrison em público, na frente do filho dele. O técnico disse. Esse cara? Ele é apenas... Marcus o interrompeu. O fundador e CEO da Morrison Energy Corporation. Temos uma parceria de pesquisa de 50 milhões com a empresa dele. Ele financia pessoalmente todo o nosso programa de bolsas de estudo atléticas. As arquibancadas ficaram em silêncio. Marcus continuou, sua voz se destacando. David me ligou na semana passada e disse que queria doar anonimamente para ajudar 5 crianças deste time cujas famílias estão passando por dificuldades financeiras, incluindo pagar suas taxas sem que soubessem. Ele estava aqui avaliando o caráter, decidindo se este programa merecia o apoio de sua fundação. A boca do Sr. Blackwood abriu e fechou como um peixe. E sabe o que eu notei? Marcus virou-se para se dirigir a todos. Cada um dos pais que se afastou de David, seus filhos são aqueles que Jake ajudou a treinar de graça nos fins de semana. Ele tem treinado seus filhos sem contar a ninguém, porque seu pai o ensinou que a verdadeira riqueza é a generosidade. Uma mãe começou a chorar. O pai que fez o comentário do bilhete de loteria encarou os sapatos. Eu finalmente me levantei. Jake sabe exatamente quem eu sou. Eu usei este uniforme hoje de propósito. Eu disse a ele. Eles vão nos julgar. Deixe que julguem. Caráter não é sobre o que você veste. É sobre quem você é quando ninguém está olhando. Olhei para o Sr. Blackwood. Eu vim do nada. Construí minha empresa enquanto trabalhava à noite naquele posto de gasolina. Eu ainda pego turnos mensalmente porque o dono me deu uma chance quando ninguém mais deu. E eu nunca vou esquecer de onde vim. Jake marcou o gol da vitória. E após o jogo, ele correu pra mim, pulou em meus braços, uniforme de posto de gasolina e tudo. Os olheiros da faculdade nos cercaram, mas Jake sussurrou no meu ouvido. Eu sabia que você viria, pai. E eu sabia que eles descobririam que estavam errados. Marcus me entregou a papelada. 5 famílias aqui precisam de ajuda. Vamos fazer acontecer. Eu assenti. Depois olhei para o Sr. Blackwood. Você está certo sobre uma coisa? Jake deveria estar perto de pessoas de origens semelhantes. Vamos tirá-lo do seu programa e começar nossa própria liga. Gratuita para todas as crianças que não podem pagar por esportes de elite, mas têm um coração de elite. 40 famílias se inscreveram naquela semana. Encontrei o perfil de namoro do meu namorado. Então armei um encontro falso. O celular do meu namorado, Steven, não parava de vibrar na mesa de centro enquanto ele estava no banho. Então decidi checar e vi que ele tinha o Tinder instalado. Abri o aplicativo e seu perfil patético me encarava. A foto de perfil dele era uma foto da nossa viagem de aniversário para o México, onde eu estava em pé bem ao lado dele na praia. Meu braço ainda estava visível na borda onde ele me cortou. A biografia dele dizia que ele era solteiro e procurava algo sério. Ouvi o chuveiro desligar e coloquei o celular dele de volta. Agi com total normalidade, embora quisesse gritar. Depois que ele saiu para o trabalho, baixei o Tinder e mandei uma mensagem para minha amiga Carly perguntando se podia usar algumas das fotos do Instagram dela. Ela respondeu: "O que você precisar, querida?", com um emoji de coração. Criei um perfil falso que eu sabia que ele adoraria. Então deslizei os perfis até o rosto dele aparecer. Demos match instantaneamente. A primeira mensagem dele chegou em menos de 1 minuto. Você acredita em amor? A primeira deslizada. Eu literalmente
realmente tive ânsia de vômito. Esse homem realmente achava que estava arrasando. Esperei 10 minutos antes de responder com uma carinha piscando. Por 4 dias, eu fingi ser a garota dos sonhos dele, enquanto ele reclamava do trabalho e de como estava solitário. Ele me mandou uma mensagem enorme sobre como tínhamos essa conexão incrível e que ele não se sentia assim por ninguém há anos. Enquanto isso, eu estava sentada bem ao lado dele no sofá, e ele sorria para o celular como se tivesse ganhado na loteria. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para ele como Carly, e disse: "Então, quando vamos realmente nos encontrar? Estou começando a achar que você está com medo de mim." Ele respondeu em menos de 1 minuto. Eu só estava esperando pelo momento perfeito. "Que tal um café esta tarde?" Sugeri um lugar do outro lado da cidade, e ele disse que conseguiria ir. Então, ele entrou na cozinha, onde eu estava fazendo o café da manhã, e beijou o topo da minha cabeça. "Ei, querida, tenho que ficar até mais tarde no trabalho hoje para uma reunião." Eu disse: "Tudo bem," sem levantar o olhar. "Te vejo mais tarde à noite." Estacionei do outro lado da rua da cafeteria, com uma visão perfeita através das janelas. Observei Steven chegar 10 minutos adiantado e sentar em uma mesa de frente para a porta. Ele ficava checando o celular a cada 30 segundos e olhava para cima com uma expressão esperançosa toda vez que alguém entrava. Ele passava as mãos pelo cabelo, tentando fazê-lo parecer casualmente perfeito. Deixei-o sentado lá, marinando, em sua empolgação, por 20 minutos inteiros. Então digitei a mensagem: "Ei, sinto muito, mas acabei de passar pela janela e te vi. Tenho que ser honesta. Você é, na verdade, muito mais feio pessoalmente do que eu esperava, e não consigo levar isso adiante. Eu tenho padrões. Então estou indo embora." Apertei enviar e observei o celular dele acender na mesa. Ele pegou e eu vi o rosto dele desmoronar em tempo real. 1 minuto inteiro se passou sem que ele se mexesse. Finalmente, ele se levantou e basicamente saiu correndo da cafeteria. Ele entrou no carro e ficou com a cabeça apoiada no volante por 15 minutos. Corri para chegar em casa antes dele, vesti uma calça de moletom e liguei a Netflix como se estivesse lá o dia todo. Quando Steven entrou, seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Ei," eu disse do sofá. "Como foi o trabalho?" Ele resmungou algo e foi direto para o quarto. Dei a ele 20 minutos. Então entrei e sentei na beirada da cama. "Precisamos conversar," eu disse. Ele se virou para me olhar. "Está tudo bem?" A voz dele falhou. "Tenho pensado muito sobre nós ultimamente e percebi uma coisa." Eu disse: "Não me sinto mais atraída por você." Lágrimas se formaram em seus olhos. "Existe outra pessoa? Eu fiz alguma coisa?" O desespero na voz dele era honestamente meio patético. "Não, eu só não me sinto atraída por você. Isso não vai mudar." Ele disse: "Você não pode simplesmente dizer isso do nada," começando a chorar. "Apenas me diga o que mudou." Eu balancei a cabeça. "Acho melhor você começar a procurar um novo lugar," eu disse. Ele passou a hora seguinte implorando para eu reconsiderar, mas eu apenas continuei dizendo que não estava atraída por ele. Ele se mudou uma semana depois, e eu nunca contei a ele o motivo real de eu ter terminado com ele, e eu durmo muito bem à noite. A amiga de infância da minha namorada tentou me seduzir em todas as oportunidades, então eu deixei. Minha namorada Chloe e eu estávamos juntos há 3 anos. Morávamos juntos. A melhor amiga dela, Kayla, era amiga dela desde que eram crianças. Elas eram como irmãs. Kayla era solteira. Ela vinha o tempo todo para jantar e ver filmes. Tudo estava normal até 4 meses atrás. O ex-namorado da faculdade de Chloe terminou com ela de repente no último ano. Ela nunca entendeu o porquê. Ela ainda ficava triste com isso às vezes. Enfim, Kayla começou a agir diferente. Ela começou a aparecer quando Chloe estava no trabalho. Ela dizia: "A Chloe está em casa. Preciso pegar aquele livro que ela pegou emprestado." Mas Chloe não tinha pegado nada emprestado. Ela começou a se vestir de forma diferente. Vestidos minúsculos no inverno, blusas decotadas em vez de seus moletons habituais. Ela sentava mais perto de mim no sofá, tocava meu braço. Quando ria, dizia: "Você é tão engraçado," sobre coisas que não eram piadas. Ela se inclinava sobre mim para pegar coisas. Derramava vinho em si mesma. Ela perguntava: "Posso pegar uma das suas camisas emprestada?" Isso aconteceu 2 vezes. Chloe estava encantada. Ela disse: "Estou tão feliz que a Kayla está finalmente saindo da concha. Ela tem sido tão tímida desde que o pai dela morreu. Você está realmente ajudando ela a se curar." Isso fez meu estômago afundar. Eu estava apenas sendo paranoico? Então piorou. Uma noite, Chloe estava visitando a mãe. Kayla apareceu às 23 horas chorando. Ela soluçava. Ele me chamou de feia e sem valor. Ela estava bêbada, usando uma camisola de seda por baixo do casaco. Quando ela tirou o casaco, eu imediatamente recuei. Ela percebeu. Ela disse: "O quê? Eu sou tão repulsiva assim?" Agora eu me sentia a pior pessoa do mundo. Ela sentou, soluçando mais alto. Então ela se inclinou pra perto. Ela sussurrou: "Você nunca me machucaria assim, machucaria?" Ela tentou me beijar. Eu me afastei tão rápido que quase caí. Eu disse: "Kayla, você está bêbada." Ela começou a berrar. Ela chorou. Eu sabia. Eu sou feia. Até você acha. Eu chamei um Uber para ela enquanto me sentia um lixo absoluto. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem: "Estou tão envergonhada. Por favor, não conte pra Chloe. Ela vai achar que sou patética." Minhas mãos tremiam. Tentei dizer a Chloe que Kayla parecia ter uma queda por mim. O rosto de Chloe ficou gelado. Ela disse: "Isso é muito arrogante. Ela está passando por um momento difícil e você está fazendo isso ser sobre você." Senti meu rosto queimar. Deixei para lá, mas Kayla escalou a situação. Ela começou a mandar fotos. Qual vestido para o meu encontro? Exceto que ela estava de calcinha e sutiã, biquínis. Basicamente nada. Eu queria encontrar alguém como você. Salvei tudo, mas me senti fisicamente enjoado. Em quem Chloe acreditaria? No namorado dela ou na amiga dela? Então Kayla fez algo que fez meu corpo inteiro tensionar. Ela disse a Chloe que eu estava mandando mensagens para ela tarde da noite. Ela disse a Chloe: "Não quero causar problemas, mas ele fica perguntando se estou bem. É meio exagerado." Chloe me confrontou naquela noite. Mostrei meu celular para ela. Nenhuma mensagem minha tarde da noite. Chloe minimizou. Ela disse que Kayla devia estar confusa, mas eu vi nos olhos dela. Ela estava começando a duvidar de mim. Na sexta-feira passada, Chloe foi para a casa da mãe dela no fim de semana. Ou foi o que ela disse a Kayla? Sério? Tínhamos planejado outra coisa. Eu finalmente tinha mostrado a Chloe todas as fotos e mensagens de Kayla. Na noite anterior, Chloe chegou a vomitar. Então ela disse: "Preciso ver isso com meus próprios olhos." Então Chloe se escondeu no armário do quarto. Às 21, Kayla mandou uma mensagem: "Precisamos conversar sobre a Chloe. Estou preocupada com ela. Estou indo aí." Ela apareceu de lingerie e um casaco. Largou o casaco imediatamente. Ela disse: "Eu te amo há 3 anos. A Chloe não te dá valor. Ela ainda fala sobre o ex dela. Ela nunca vai te amar como eu amo." Foi quando Chloe saiu do nosso quarto. Ela estava escondida há 2 horas. Ela estava observando tudo da porta. Kayla gritou. Ela berrou: "Você armou pra mim? Ele está dando em cima de mim há meses. Pergunte a qualquer um." Mas Chloe já estava andando em direção a ela. A voz de Chloe era puro gelo. "Qualquer um como quem?" Kayla gaguejou. "Tipo, pessoas que sabem." Chloe continuou se aproximando. Ela disse: "Como os colegas de trabalho para quem você disse que eu ainda não superei meu ex. Ou os amigos para quem você disse que eu estava pensando em terminar com ele." Meu coração parou. Eu não sabia de nada disso. O rosto de Kayla mudou completamente. Ela sussurrou: "Como você?" Chloe levantou o celular. Ela disse: "Todos eles me mandaram mensagem. Cada mentira que você espalhou tentando nos separar." Então Chloe fez a pergunta que mudou tudo. Ela perguntou: "Você fez isso com meu namorado da faculdade?" Kayla ficou em silêncio total. Chloe gritou: "Me responda." Kayla desmoronou completamente. Ela soluçou: "Ele ia te pedir em casamento. Eu vi o anel. Você tinha 19 anos. Eu estava te salvando." As pernas de Chloe fraquejaram. Eu a segurei. Ela sussurrou: "Você destruiu minha vida para me salvar." Kayla tentou explicar. Ela disse: "Você merecia alguém como ele." Ela olhou diretamente para mim. Chloe entendeu imediatamente. Ela disse: "Você quis todos os namorados que eu já tive." Não era uma pergunta. Kayla começou a chorar de forma horrível. Chloe sussurrou: "Saia." Kayla não se moveu. Chloe gritou: "Saia!" Kayla pegou o casaco e correu. O ex da faculdade dela entrou em contato depois que amigos em comum lhe contaram. Ele disse: "Ela me mandou fotos editadas da Chloe com outro cara. Disse que a Chloe estava traindo. Eu tinha 20 anos e fui estúpido." 2 outros ex-namorados tinham histórias semelhantes. Kayla havia sabotado todos os relacionamentos que Chloe já teve. A pior parte
A mãe de Chloe sabia. Ela tinha pegado Kayla mexendo no celular de Chloe anos atrás, mas nunca disse nada. Meus pais me puniram pelos erros do meu irmão gêmeo, me forçando a tomar o lugar dele. Eu tenho um irmão gêmeo chamado Lucas. Quando tínhamos 7 anos, meus pais nos disseram que nos mudaríamos para uma nova cidade a 3 horas de distância. Eles disseram que em nossa nova cidade haveria uma nova regra. Lucas seria o único filho que existiria oficialmente e eu ficaria em casa e nunca seria visto por ninguém fora de nossa casa. Eles disseram que eu tinha graves problemas de comportamento e não era confiável perto de outras pessoas. Mas eu era uma criança completamente normal, que só queria brincar lá fora e ir à escola como Lucas fazia. Mas meus pais me mantiveram trancado em nossa nova casa de qualquer maneira, enquanto Lucas ia para sua nova escola todos os dias, fazia novos amigos e vivia o que parecia ser uma vida normal. Então, quando Lucas fez 10 anos, ele pegou uma detenção na escola por responder mal ao professor. Naquela noite, meus pais entraram no meu quarto e me disseram que eu iria à escola amanhã como Lucas. Eles disseram que esse era o castigo dele por mau comportamento e que eu teria que viver a vida dele enquanto ele ficava trancado no quarto. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas estava apavorado com meus pais e animado por finalmente sair de casa. Então fiz exatamente o que eles me disseram para fazer. Na manhã seguinte, vesti as roupas de Lucas e fui para a escola dele. Sentei-me em suas aulas, conversei com seus amigos e fingi ser ele. Lucas me instruía pela janela do quarto à noite, me dizendo o que dizer às pessoas e como agir para que ninguém notasse que algo estava diferente. Depois de uma semana disso, eles finalmente nos trocaram de volta e eu voltei a ser invisível. A troca continuou acontecendo repetidamente por anos. Toda vez que Lucas errava, mesmo que um pouco, eu tinha que tomar o lugar dele como castigo. Se ele tirava uma nota ruim, eu me tornava Lucas por 3 dias. Se ele esquecia de fazer uma tarefa, eu me tornava Lucas por 1 semana. Se ele respondia mal aos nossos pais, eu me tornava Lucas por 2 semanas. Comecei a memorizar cada detalhe sobre a vida dele apenas para sobreviver a essas trocas sem ser pego. Eu sabia os nomes de todos os seus professores, os aniversários de todos os seus amigos, seu horário de aulas, suas comidas favoritas, tudo. Quando tínhamos 12 anos, eu já tinha sido Lucas quase tanto quanto tinha sido eu mesmo, e eu conhecia a vida dele melhor do que conhecia a minha. Então, um dia, percebi por que meus pais estavam realmente nos fazendo trocar assim. Não era realmente para punir Lucas. Meu pai havia batido em Lucas com um cinto e deixado enormes hematomas por toda a sua pele. No dia seguinte, fui eu quem foi à escola vestindo a camisa de Lucas. E se alguém visse os hematomas, pensaria que pertenciam a mim, não a ele. Algumas semanas depois, minha mãe me queimou com um cigarro no braço como castigo por derrubar um prato. Na semana seguinte, Lucas foi quem apareceu na aula de ginástica com a marca de queimadura, e seu professor perguntou o que havia acontecido. Eles estavam revezando qual de nós era visível para o mundo exterior, para que ninguém jamais visse o padrão completo de lesões. Eles estavam usando a troca para encobrir o fato de que estavam abusando de nós dois. E como eu não existia oficialmente em nenhum documento, ninguém estava acompanhando o que estava acontecendo comigo. Quando eu tinha 13 anos, caí da escada em nossa casa e bati a cabeça na quina de uma mesa. Eu estava sangrando muito e não conseguia ficar de pé sem sentir tontura. Meus pais me encontraram no chão e entraram em pânico total porque eu precisava ir ao hospital imediatamente, mas eu não existia oficialmente, então eles não podiam me levar como Owen. Eles me limparam o melhor que puderam, me vestiram com as roupas de Lucas e me levaram para a sala de emergência. Eles disseram aos médicos que Lucas havia caído da escada em casa. Uma médica me examinou e começou a fazer perguntas sobre a queda, mas ela parecia confusa sobre algo. Então, ela puxou os registros médicos de Lucas em seu computador e começou a percorrer seu histórico. Ela parecia muito confusa e disse: "De acordo com esses registros, você quebrou o braço esquerdo há 2 anos, mas esse braço parece completamente bem." Meus pais tentaram inventar uma explicação, mas estavam ficando cada vez mais nervosos. A médica continuou encontrando mais e mais inconsistências nos registros. Havia ferimentos antigos documentados no lado esquerdo do corpo de Lucas, mas as cicatrizes estavam na verdade no meu lado direito. Ela disse aos meus pais que eles precisavam sair da sala, e então se sentou ao lado da minha cama de hospital e disse baixinho: "Você não é o Lucas, é?" Eu desabei a chorar e contei tudo a ela. Ela imediatamente chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao hospital, meus pais tentaram mentir para sair da situação, mas a médica mostrou a eles o arquivo médico de Lucas e explicou que nada batia. A polícia foi até nossa casa e encontrou Lucas lá. E quando viram que ele era idêntico a mim, eles finalmente entenderam o que estava acontecendo há todos esses anos. Meus pais foram presos naquela mesma noite. Lucas e eu fomos colocados em um lar adotivo juntos, com uma família que nos trata como pessoas de verdade. O que você fez quando descobriu que sua mãe é a amante do seu namorado? Marcos e eu éramos o casal perfeito de cidade pequena. 5 anos juntos, planos de comprar uma casa, o cachorro Golden Retriever que dividíamos. Minha mãe, Helena, o adorava. Ela era minha melhor amiga, a pessoa para quem eu ligava sobre tudo. Ele é um genro de ouro, Clara, ela sempre dizia. Agora eu sei o porquê. O porquê me atingiu numa terça-feira chuvosa. Eu estava na casa dela, planejando uma festa surpresa para o aniversário de 60 anos dela. Ela me pediu para usar o iPad dela para encomendar o bolo, já que o dela tinha o cartão salvo. Tolice minha. A conta de mensagens dela estava sincronizada. E no topo, o nome Marcos, com um emoji de coração roxo. Não era o nosso emoji, o nosso era o vermelho. Abri a conversa, meu estômago embrulhando. Não eram mensagens de como vai sua filha, eram gráficas, fotos, selfies que ele tirou na cama dela, no quarto de hóspedes da minha infância, mensagens sobre quando Clara finalmente sairia da cidade, para que eles pudessem ter a casa só pra eles, minha casa. Eu não conseguia respirar. O ar ficou rarefeito. Minha mãe e o amor da minha vida. A náusea subiu, mas eu a engoli. O ódio é uma coisa engraçada. Ele não grita imediatamente. Às vezes, ele fica muito, muito quieto. Encaminhei as conversas mais recentes para um e-mail falso que criei ali mesmo. Apaguei o e-mail da pasta enviados do iPad e limpei meu histórico. Saí da casa dela, dizendo que o bolo estava encomendado. Eu dirigi até um parque e vomitei no mato. Passei as 2 semanas seguintes sendo a filha e a namorada perfeitas. Ajudei a organizar a festa. Sorri para o Marcos quando ele me trouxe flores, mas por dentro, eu estava planejando como ia destruir a vida deles. Eu disse a eles que tinha um retiro de trabalho obrigatório no fim de semana anterior à festa. Que pena, amor, vou sentir sua falta, disse Marcos me beijando na testa. Vá com Deus, filha, disse minha mãe me abraçando. Eu saí na sexta de manhã. Voltei na sexta à noite e estacionei na rua de baixo. A câmera de segurança que comprei na Amazon por R$80, disfarçada de carregador de telefone, estava conectada na minha sala de estar, bem em frente ao sofá. Às 22 horas, o carro dele estacionou na minha garagem. Às 22h15, o carro dela parou na frente. Eles entraram na minha casa juntos. Assisti ao vivo no meu celular, o áudio captando cada risada, cada beijo. Eles não perderam tempo. Salvei o arquivo. Domingo era a festa de aniversário. O jardim da minha mãe estava lotado. Tios, tias, primos, amigos da família, todos estavam lá. Marcos estava ao lado dela, rindo, agindo como o genro perfeito. Eu me levantei, batendo o garfo na taça de champanhe. Eu gostaria de fazer um brinde, anunciei. Todos se silenciaram. Posicionei meu celular em um pequeno tripé que trouxe na bolsa, virado para a multidão, capturando minha mãe e Marcos no centro. Mãe, você sempre foi minha maior inspiração. E Marcos, você é meu porto seguro. Comecei com a voz embargada. Vi minha mãe secar lágrima falsa. Apertei iniciar live no TikTok. O título: Meu namorado e minha mãe têm um caso. Reação da família ao vivo. Eu disse: eu descobri recentemente que vocês dois têm muito em comum. Um hobby secreto. Continuei. Então, em vez de um presente chato, eu fiz um vídeo de melhores momentos para vocês dois. Abri o AirPlay e conectei
Conectei a TV de tela plana que tínhamos acabado de dar a ela. O vídeo começou, fotos minhas e do Marcos, fotos minhas e da minha mãe, músicas sentimentais. Todos estavam sorrindo. Então, a música parou. A tela ficou preta e, de repente, mostrou as capturas de tela das mensagens do iPad. Mal posso esperar para tirar a Clara de casa, dizia a mensagem dele. Ela nunca vai saber, respondia a dela. O silêncio no jardim era ensurdecedor. E para o grande finale, eu disse enquanto o vídeo mudava. A filmagem da minha sala de estar começou. A câmera de segurança, áudio cristalino. Eles dois no meu sofá, inconfundível. O grito da minha tia foi a primeira coisa que ouvi. Meu tio deixou o copo cair, quebrando no pátio. O rosto de Marcos ficou branco como papel. Minha mãe, ela parecia um peixe fora d'água, a boca abrindo e fechando sem som. Feliz aniversário, mãe, eu disse, virando o celular para pegar o rosto dela em close na live. Vocês estão livres agora. Ah, e Marcos, suas coisas estão na calçada, embaladas em sacos de lixo. Desliguei a live, peguei minha bolsa que já estava pronta no corredor e passei pelo portão. Antes de chegar ao fim da rua, meu celular estava vibrando sem parar. O TikTok. 300 mil visualizações em 10 minutos. Pela manhã, eram 8 milhões. A vingança do aniversário estava em toda parte. Nossa cidade é pequena, não há onde se esconder. Ouvi dizer que minha mãe foi visitar uma parente distante em outro estado. Marcos foi demitido. Aparentemente, a esposa do chefe dele viu o vídeo e não gostou da conduta moral dele. Eles me chamaram de monstro por expor a família, mas eles não estavam agindo como família quando estavam na minha casa. Eles eram apenas traidores. Eu não comecei o incêndio. Eu apenas parei de protegê-los das chamas. Aos 16 anos, minha mãe disse: você foi um erro de qualquer maneira, então por que desperdiçar um quarto com você? Eles me jogaram fora como lixo. Uma ligação do meu avô virou o mundo deles de cabeça para baixo. Acontece que eu estava morando na casa dele o tempo todo. Eu sou Félix, e aos 16, eu não era o filho. Eu era o saco de pancadas oficial. Minha irmã Ashley era a filha de ouro. Ela bateu o carro dos nossos pais na fachada de uma loja e eles me fizeram pagar por isso. Venderam minha guitarra, cortaram minha mesada, me disseram que a culpa era minha por não impedi-la. Isso era apenas mais uma terça-feira em nossa casa. Na noite em que tudo mudou, eu os ouvi através da porta do meu quarto. Eu quero ele fora, disse Ashley. Papai não hesitou. Então diga a ele pra ir embora, nós vamos te apoiar. Mamãe riu. Seu quarto finalmente vai ficar maior. Na manhã seguinte, eles me expulsaram. As palavras exatas da minha mãe: você foi um erro de qualquer maneira. Por que desperdiçar um quarto com você? Papai trancou a porta atrás de mim. Eu não tinha para onde ir, exceto a casa dos meus avós. Vovó abriu a porta, viu minha mochila e me puxou para um abraço. Você vai ficar aqui e fim de história. Quando o vovô descobriu, seu rosto endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu pago as contas deles há anos. Ele disse baixinho. Luz, IPTU, tudo. Eu olhei para cima, confuso. Você o quê? Ele disse. Eu comprei aquela casa para eles quando se casaram, mas mantive no meu nome. Eles têm sido inquilinos sem aluguel. Meu estômago embrulhou. Espera, você é o dono? Ele disse. De cada tijolo. E se recostou. E eles me pagam jogando meu neto na rua. Ele pegou o cartão de um advogado. Ligue para ele de manhã e diga quem você é e o que aconteceu. No dia seguinte, liguei para Alonso e ele confirmou tudo. Aquela casa não é deles legalmente. Seu avô pode despejá-los quando quiser. Vovô pegou o telefone e colocou no viva voz. Quando o papai atendeu, a voz do vovô estava calma. Hora de arrumar suas coisas e sair da casa. Silêncio, depois risadas. Você não pode estar falando sério, disse mamãe. Muito sério. Você esqueceu de quem é o nome na escritura. É meu. Papai gaguejou. Você não pode simplesmente nos expulsar. Ele disse. Eu paguei por cada ano que vocês moraram lá. A casa, as contas, os impostos. Considere este seu aviso de despejo. A voz de Ashley interrompeu. Isso é ridículo. Vovô deu uma risadinha. Ainda com essa boca grande, você fala igual a sua mãe. Pai, por favor, mamãe sibilou. Vocês jogaram meu neto na rua. Agora é a vez de vocês. Ele desligou. 2 dias depois, eles apareceram. Os 3. Papai pigarreou. Félix manipulou você. Ele distorceu tudo. Eu ri. Você trancou a porta atrás de mim. Mamãe interveio. Ele está exagerando. Você sabe como crianças podem ser dramáticas. A voz do vovô era gelo. Vocês estão culpando ele pelo quê? Ashley falou. Ele está com ciúmes. Eu sempre trabalhei duro. Vovô disse. Você bateu um carro em uma loja? O rosto dela empalideceu. Vovó deu um passo à frente. Teresa me contou a história toda. Como você prometeu pagar e disse que Ashley estava aprendendo. O único problema é que Teresa nunca mais viu Ashley. Eu disse. Fui eu quem pagou por isso. Eles venderam minha guitarra e me fizeram entregar minhas economias. Vovô os encarou. Vocês fizeram esse garoto pagar pelo erro dela. A sala ficou em silêncio. Vocês têm 1 mês para sair daquela casa, disse vovô. Depois disso eu chamo a polícia. Eles recuaram lentamente. Ashley me fuzilou com o olhar. Você vai se arrepender disso. Eu sorri de canto. Duvido, mas eles não saíram quietos. 2 noites depois, ouvi passos na escada. Era meia-noite. Meu pai estava na metade da escada, movendo-se silenciosamente. Vovô apareceu, segurando algo na mão. Não se mexa. Meu pai disse. Pai, sou eu. Eu só vim conversar pela porta dos fundos. Vovô perguntou. Você invade minha casa e quer conversar? A voz da mamãe veio lá de baixo. Por favor, pai. Ele disse. Você tem 10 segundos para sair. Papai deu um passo para baixo, depois avançou, empurrando o vovô com força em direção à escada. Vovô! Gritei, agarrando o papai e o jogando contra a parede. Vovó saiu correndo e pegou o telefone. Estou ligando para a polícia. Meu filho acabou de tentar empurrar meu marido escada abaixo. Papai congelou. As câmeras pegaram tudo, disse vovó, apontando para o dispositivo de segurança. Em poucos minutos, a polícia chegou e eles revisaram a filmagem. As mãos do papai avançaram, empurrando com força. Eles o algemaram sem dizer mais nada. Papai foi acusado de tentativa de agressão. Mamãe e Ashley foram despejadas em menos de 1 mês. Vovô me sentou com uma pilha de pastas. A casa, o terreno, as economias, tudo seu quando partirmos. Você mereceu. Eu apenas assenti, tentando não chorar. Algumas semanas depois, vovô me entregou um molho de chaves na varanda ao pôr do sol. Você pertence aqui, garoto. Esta é a sua casa agora. Eu olhei para as chaves prateadas, pesadas, reais e senti paz pela primeira vez em anos. Pela primeira vez, eu não era o garoto tentando sobreviver à sua família. Eu era o homem construindo uma nova. Minha paixão me entregou um papel dobrado no corredor intitulado 10 razões pelas quais não posso sair com você. Sofia me entregou o papel dobrado e ficou lá observando. Abra. Minhas mãos tremeram enquanto eu o desdobrava. 10 razões pelas quais não posso sair com você. Estava escrito no topo. Eu olhei para ela. Ela estava mordendo o lábio, parecendo nervosa. Apenas leia, por favor. Razão número 1. Você é engraçado demais. Eu não consigo me concentrar na aula quando você está por perto. Eu perguntei. Sofia, o que é isso? Ela disse. Continue lendo. Razão número 2. Você cheira bem demais. É honestamente distrativo. Meu rosto estava queimando. Ela estava falando sério fazendo isso na minha frente, listando razões pelas quais eu não era bom o suficiente. Eu disse. Eu não entendo. Ela disse. Você vai, continue. Mas eu não conseguia continuar. Meus olhos estavam embaçando e eu me senti humilhado. Isso é uma piada? Ela pareceu confusa. O quê? Não, porque isso seria uma piada. Eu disse. Porque você está literalmente listando razões pelas quais não pode sair comigo, como se eu não fosse bom o suficiente. O rosto dela mudou. Espere, você acha que essas são razões reais? Eu disse. O que mais elas seriam? O sinal tocou. Alunos passaram por nós no corredor. Sofia agarrou meu braço. Precisamos conversar depois da escola, por favor. Eu não consegui me concentrar pelo resto do dia. Em todas as aulas eu pegava a lista e a lia. Você é legal demais com meus amigos. Você tem mais estilo do que eu. Você é bom demais na guitarra. Como alguma dessas razões poderia ser real para não sair com alguém? Eu vi Sofia 3 vezes entre as aulas. Todas as vezes ela tentou cruzar meu olhar. Todas as vezes eu desviei. No almoço, ela sentou com suas amigas e eu a observei mostrar algo em seu telefone. Todas elas olharam para mim e começaram a rir. Meu peito apertou. Ela estava contando a elas sobre a lista. Na aula de inglês
inglês, nosso professor nos juntou para um projeto em grupo. Sofia moveu sua carteira para perto da minha. Ei, ela disse suavemente. Eu não olhei para ela, apenas peguei meu caderno. Você está bravo comigo? Eu disse. Não estou bravo. Ela disse. Você parece bravo? Eu disse. Estou apenas confuso sobre por que você escreveria aquela lista e depois agiria como se eu fosse o único que entendeu errado. Ela ficou quieta por um momento. Podemos, por favor, conversar depois da aula? Prometo que vai fazer sentido. Mas nada disso fazia sentido. Depois da aula, eu a vi no corredor conversando com Craig, o cara que todas as garotas gostavam. Ela estava sorrindo, rindo de algo que ele disse. Ela parecia aliviada, como se estivesse feliz por estar conversando com alguém que não fosse eu. Eu quase não fui. Fiquei perto do meu armário por 10 minutos debatendo, mas algo me fez andar em direção às arquibancadas de qualquer maneira. Sofia estava sentada na fileira de baixo, joelhos abraçados contra o peito. Ela se levantou quando me viu. Você veio. Eu disse. Estou aqui. Então explique. Ela pegou o telefone. Ela perguntou. Posso te mostrar uma coisa primeiro? Respondi. Eu não preciso ver mais evidências de como eu sou demais em tudo. Ela disse. Não é isso. Ok, esqueça o telefone. Ela respirou fundo. Quando você leu a lista esta manhã, o que achou que significava? Eu disse. Que você não pode sair comigo. Está literalmente escrito isso no topo, certo? Ela disse. Mas você leu o porquê? Respondi. Sim, porque sou engraçado demais, cheiro bem demais, sou legal demais. Todos esses elogios exagerados que são obviamente sarcásticos. O rosto dela mudou. Espere, você acha que são sarcásticos? Respondi. O que mais seriam? Ninguém realmente reclama que alguém é engraçado demais ou cheira bem demais. Ah, meu Deus. Ela colocou as mãos sobre o rosto. Ah, meu Deus, eu sou tão estúpida. Eu disse. O quê? Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eles não são sarcásticos, não são reclamações, são razões reais. Eu disse. Eu não entendo. Ela disse. Razão número 1. Você é engraçado demais. Eu não consigo me concentrar na aula quando você está por perto. Ela se aproximou. Isso é verdade. Você me faz rir tanto durante o inglês que eu literalmente não consigo me concentrar. A senhora Peterson já brigou comigo 3 vezes. Isso é ruim para minhas notas? Sim, mas eu amo isso. Esse é o ponto. Eu amo que você é engraçado, mesmo que isso torne minha vida mais difícil. Meu cérebro estava tentando acompanhar. A coisa do cheiro. Você sempre cheira aquele sabonete de cedro e é tão distrativo. Eu esqueço o que estou dizendo quando você fica perto de mim. Você sabe o quão embaraçoso isso é? Ela estava falando mais rápido agora. E você é legal demais com meus amigos? Significa que todas elas me dizem constantemente que eu deveria sair com você. Amélia literalmente disse ontem. Se você não o convidar para sair, eu vou. Isso é ser legal demais. Isso é um problema para mim, porque me faz sentir como se eu não fosse boa o suficiente. Eu peguei a lista com as mãos trêmulas. Comecei a ler as outras razões com novos olhos. Eu olhei para ela. Olhei de verdade para ela. Essa lista inteira? Você está dizendo que são razões pelas quais você gosta de mim? Ela diz. São razões pelas quais estou apavorada de sair com você. Porque você é engraçado, gentil, talentoso e cheira incrivelmente bem e eu sou apenas eu. Eu pensei que escrever isso seria fofo, como um jeito engraçado de me confessar, mas fiz parecer uma carta de rejeição. Eu disse. Você não está me rejeitando. Ela disse. Estou tentando te dizer que gosto de você, seu idiota. Eu só fiz isso da maneira mais estúpida possível. Eu a beijei ali mesmo, debaixo das arquibancadas. E ela nunca terminou de explicar as razões de 6 a 10.